Queria agradecer a presença de todos aqui hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre o caminho para a ISO 27001. Então, queria agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai falar aí de um tema essencial para as empresas que buscam maturidade, insegurança e confiança no mercado, aí a ISO 27001, tá? Com a ISO 27001. Hoje estamos aqui, está junto comigo aqui para fazer essa apresentação para vocês. Nossa equipe aqui, o Danilo, que é o nosso analista de projetos aqui na CS Pro. Eu, como coordenadora de vendas, vou ser a host de vocês. E o nosso convidado especial aqui, o Wagner, que é o nosso técnico, nosso diretor técnico especialista aí na parte de cibersegurança. Meninos, sejam muito bem-vindos aí à nossa imersão. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre a carreira de vocês aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Edi. Bom dia, Danilo. Gente, Danilo, eu acho que a gente não está te ouvindo. Agora vai. Né? Agora vai. Agora Agora vai. foi. Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Só começando aqui já, como a Edi falou, hoje a gente fala sobre um tema muito importante sobre a ISO 27001. Só me apresentando. Eu sou Wagner Cunha, já atuo na parte de tecnologia há mais de 20 anos aí. Já atuei em todas as frentes da tecnologia, desde suporte, infraestrutura, redes. Me especializei em EDR, operações de SOC, e hoje eu atuo como diretor de cibersegurança aqui na Cyber Pro e apoio as empresas na parte de certificação, GRC e compliance também. A ideia de hoje é contribuir com vocês aí, dar uma visão clara aí sobre a ISO também. Feito, isso aí. E eu me apresentando, né, que eu comecei com o meu microfone com problema aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou o Danilo. Já estou há mais de 2 anos trabalhando com as soluções de engenharia, né? Eu sou bem parte da também, mas todas as soluções são de soluções que nós vamos falar aqui hoje no nosso webinar. Né? É um prazer imenso estar participando. Aqui dentro eu faço parte do time de projetos, mas também dou apoio ali no suporte nível 2, né? Aqui dentro do nosso time da ACS Pro, pessoal. Isso aí, perfeito, gente. Eu, como host de vocês aí, eu sou coordenadora de vendas hoje aqui dentro da CS Pro. Também trabalho há mais de 8 anos aí com as soluções da Nintendo. E estou há mais aí de 15 anos no mercado de TI. Então, sou formada em TI, ciência da computação, mas hoje atuo aí nessa parte de consultoria e de apoio às empresas que estão buscando soluções para melhoria tanto da parte de TI, segurança, enfim, automações. E hoje falando um pouquinho quem somos nós, né? Hoje estamos representando aqui 2 empresas do mesmo grupo, né? A ACS Pro e a Cyber Pro. Então, hoje a CS Pro, ela é uma revenda exclusiva de soluções Management, ajudando clientes aí a terem uma gestão de TI mais eficiente, mais estruturada, tá? Já a Cyber Pro, ela vem aí com soluções e serviços de cibersegurança multivendor, oferecendo um portfólio mais complexo e flexível também aí para proteger as empresas contra ameaças digitais. Então, a gente tem outras soluções aí que vão agregar, além de serviços também, que a gente traz dentro da Cyber Pro. Pentest, assessment, né? Então, tem outros serviços que a gente oferece dentro da Cyber Pro, tá? Então, ambas fazem parte do mesmo grupo e elas vêm uma para somar junto à outra, né? Uma para dar um apoio, uma com mais maturidade em TI, a outra mais na parte de cibersegurança, né? Mas sempre buscando aí os melhores resultados, tá? Queria falar para vocês um pouquinho, então, da nossa agenda de hoje, o que a gente vai falar junto aí com os meninos, então, o que é a ISO 27001 e a importância da certificação dela hoje no mercado, os principais erros e os desafios, né, cometidos pelas empresas atualmente, soluções e tecnologias que apoiam cada requisito e estratégias aí de certificação, né, estratégias eficientes aí para certificação. E no final a gente vai ter uma parte de sessão de perguntas, encerramento também, trazendo aí algumas
complementando aí todo o nosso bate-papo, toda a nossa conversa, vocês vão poder fazer aí algumas perguntas também no final, tá? Vocês podem estar utilizando o chat aí para mandar as perguntas, podem mandar no decorrer mesmo da conversa, que aí a gente vai conversando e no final a gente responde as perguntas, tá? Para darmos início, então, eu gostaria de ouvir o Wagner aí. Wagner, qual que é a real importância hoje de ter uma visão clara e estratégica quando a gente fala aí da jornada da ISO 27001? Hoje muitas empresas aí buscam, né, a certificação da ISO 27001, né? Eu costumo falar que acima de ser certificado ISO 27001, o mais importante é seguir os processos. Muitas empresas não almejam a certificação, mas o mais importante é ter os processos da ISO implementados no ambiente, né? Eu costumo falar que a ISO 27001 é a Bíblia da segurança da informação, né? É o manual de instruções, o primeiro livro ali que mostra a base da segurança da informação. Então, por mais que eu não almeje, que a empresa não almeje a certificação, é altamente recomendado que a gente tenha os processos implementados da ISO 27001. É algo que demanda tempo, alinhamento, pessoas, processos, tecnologia, investimento, e então é algo que precisa ser alinhado com toda a parte de gestão, cultura da empresa, para poder criar um processo, né? E quando a gente coloca, implementa os processos da ISO 27001, por mais que você não tenha certificação, você garante ali um mínimo dos processos seguros que é recomendado pelo framework, né? É o mínimo de proteção, o mínimo de governança, né? O mínimo de gerenciamento. Então, hoje, 100% recomendável que, independente do porte da empresa, pequena, média ou grande, ela tem uma base voltada para a ISO 27001. Tem outros frameworks, niche, syscontrol, que você evolui bastante o nível de maturidade, mas a base de tudo é a ISO 27001. Isso aí. E assim, quando a gente começa a falar essa parte de desafios, né, que é o início aí do nosso tema, quais são os requisitos mais desafiadores aí para as empresas? O que você acha que tem como número um aí de mais de um, às vezes também? É. Hoje a gente ajuda bastante empresas a conseguir a certificação, a implementar os processos, né? Então, a gente recebe cada cliente com uma visão diferente, né? Alguns clientes acham que o maior desafio é as tecnologias para sustentar isso, outros acham que o maior desafio são os processos, outros é a cultura da empresa, né? E aí, o maior desafio na realidade, com tudo isso que o pessoal traz para a gente, qual que é? Qual que é o objetivo que a empresa quer alcançar. O que acontece? Vem da área de TI, cara, a gente precisa padronizar e ter a certificação ISO 27001, ok. Se isso não vir da autogestão, isso não anda. Por quê? Durante o processo da ISO vai fazer barulho. São processos novos, vai impactar alguma área, alguém não vai gostar, bate no board, bate na gestão. Ah, o pessoal da segurança está impactando alguma coisa. Para o processo de certificação. Então, o maior desafio é o alinhamento entre todas as áreas da empresa, entre as pessoas, os processos, as tecnologias, a autogestão e a cultura da empresa. Realmente vamos buscar a certificação da ISO? Vamos buscar a certificação da ISO. Vai ter dores? Vai ter dores. Vai ter barulho? Vai ter barulho. Mas nós estamos dispostos a conseguir o objetivo. Então, esse é o maior desafio, o maior de todos. Porque 90% das vezes o pedido vem da área de TI, da área de cibersegurança, para poder ficar compliance com a parte de processo, certificação. E aí, quando a gente começa a criar todo o processo, aquilo começa a gerar ruído, impacta pessoas, impacta processos, paralisa o projeto, volta o projeto, vai o projeto, e acaba sendo um projeto sem fim, porque não está alinhado com a autogestão. Agora, quando vem da autogestão, cara, a gente vai fazer o processo de certificação. Doa quem doer, se tiver que investir, vamos investir. Esse ano a gente vai estar preparado para isso, né? Então, a gente sempre fala assim, se programe antes, alinhe com o board, com a gestão, para que o processo possa começar já alinhado. Porque se começar sem um alinhamento, é o maior desafio e a chance do projeto ir por água abaixo é gigantesca. Entra nessa questão, tipo, qualquer mudança, né, né, a gente está, dia a dia a gente está, querendo ou não, tendo desafios, mas não como esses, né, Wagner? Então, quando a gente entra com uma mudança que vai mudar toda a parte de estrutura, parte de auditorias aí também, né, outras funcionalidades, isso acaba gerando um pouco de desconforto para o usuário no dia a dia, né?
Então, Gera acho que é bastante. importante essa questão desse alinhamento, como você comentou, é bem... Às vezes a gente bate em alguns processos, tipo assim, ó, a gente definiu aqui o processo para estar compliance com a ISO é esse. Aí o cliente fala assim, cara, mas isso aqui vai contra tudo que a gente já segue, que a gente já faz há 20 anos, 30 anos que a empresa tem. Aí eu falo, então, mas para você ter o processo, você precisa implementar esse processo. Para implementar esse processo, vai envolver treinamento, vai envolver a velocidade no processo, na linha de produção, no impacto no negócio. Tem um custo para implementar esse processo, ou custo financeiro, ou custo de pessoas, de tempo, né? E isso gera um impacto. E aí a dor, aí tipo, coloca o cliente meio que na berlinda. Eu escolho o processo correto para a melhor prática para estar na framework da ISO 27001, ou eu continuo fazendo o que eu faço sempre, da maneira que eu faço sempre, e desisto do processo. Então, há muitas vezes no meio do projeto a gente encontra essa bifurcação. O cliente fala assim, cara, e agora se eu seguir por esse lado, eu tenho um custo. Se eu seguir por outro lado, eu tenho outro custo. Então, é que nem eu falei, o maior desafio é saber o quanto a empresa quer e está disposta a enfrentar esse desafio para conseguir isso. Mas vale a pena, todo desafio, todo investimento de tempo, pessoas, e vale o desafio. Eu acho que é importante esse alinhamento também e um estudo bem detalhado da ISO 27001 antes de você querer introduzir isso né, dentro da empresa. Né? Então, você está ciente disso, né, de que pode ter desafios, que pode lá no caminho ter um entendimento de quanto isso pode pode vir a afetar o negócio, né? Que, querendo ou não, toda empresa é um negócio, então pode estar afetando outras áreas também, que, querendo ou não, uma área depende da outra, então isso é importante, né? E outro Mas, também, Edilane, só complementando, também dando uma visão de fora, quando a gente fala de ISO 27001, né, muitas das vezes os profissionais hoje, tanto de TI, segurança, independente da área, eles sabem o tão custoso é conseguir implementar, conseguir colocar o time para jogar todo mundo ali, né, no mesmo esquema tático, vamos dizer assim, né, mas é um trabalho que parece que é um custo, mas se você for olhar, como você disse, em visão de negócio hoje, né, em quem você confiaria mais? Então, vamos supor que é uma empresa que presta serviços específicos para determinadas áreas, por exemplo, mercado financeiro é meio que obrigatório o cara ter essa ISO. Então, também a ISO ela traz esse retorno financeiro no ponto de vista de mercado que ele gera uma confiança. Opa, se esses caras conseguiram a certificação de ISO, se eles conseguiram fazer um modelo de negócio adaptar, quer dizer que eles conseguem me fazer a entrega daquilo que eu espero, tanto na parte de TI como na parte de segurança também, eles conseguem ter essa orquestração organizada para entregar. Isso gera um custo legal para a empresa também, né? Aumenta o valor da entrega da parte de tecnologia certeza. da empresa, tanto a parte de segurança e na parte de TI também, né? Então, isso é um ponto ali, só para complementar essa parte de visão Não, de negócio. ótimo. É um Um selo. ótimo ponto, viu, Dani, que você trouxe para a gente aqui, porque justamente isso, aquela questão do fornecedor, né? Como que o meu fornecedor está diante a parte de segurança? Né? O que ele está fazendo em relação a isso? Como que eu vou me sentir? Como que vão estar minhas informações ou o meu relacionamento com esse fornecedor? Eu acho que foi um ponto muito bom que você ter levantado, viu? Quando a gente contratar um profissional, né? Por exemplo, se você vai contratar um profissional hoje para sua área de TI, você quer, por exemplo, um gestor de segurança, você vai pegar um cara que chegou lá e fala, não, eu faço, ou você vai pegar um cara que tem um diploma, um cara que tem uma certificação, né? Pô, você vai preferir contratar o cara que tem uma certificação, pelo menos você tem uma segurança de que algo, pelo menos ele tem uma base de conhecimento, né? Agora eu vou deixar vocês complementarem aí, Não, é pessoal. tipo aquela coisa de quem indica, né? Então, assim, É, eu tô te indicando, é mais ou menos isso, entendeu? Você tem exatamente. alguma coisa que te respalda ali, ou que te traz uma garantia a mais, né? Em relação. Eu ia falar que o Dani falou, o que acontece? A certificação da ISO é com a graduação, né? Você pode ter uma pessoa que tem muito conhecimento, mas ela não é graduada. Então, qual que é o valor daquela empresa, daquela pessoa graduada ou não graduada? E hoje a maior busca da ISO é por causa disso, porque os fornecedores estão pedindo, estão exigindo que as empresas tenham um mínimo de segurança.
que tenham a ISO 27000. Então, a grande busca hoje da ISO é para atender a pedidos de fornecedores, a estar bem posicionada no mercado, a mostrar que ela segue as melhores práticas recomendadas internacionalmente, não é algo do Brasil, a ISO é algo internacional, então, em qualquer lugar do mundo, a 27001 é a 27001, as normas, os processos são os mesmos. Então, hoje, a busca é muito grande para elevar a maturidade, o grau de nobreza da empresa aí perante ao mercado e aos parceiros. Não é só uma visibilidade nacional, digamos assim, você ter a ISO 27001, e hoje é a nível Não, mundial, né? Então, como você isso, falou, não é uma ISO que é só utilizada aqui no Brasil, digamos assim, mas a nível mundial ela é muito bem quista, muito bem vista aí pelo pessoal. Falando nisso aí, pessoal, sobre essa questão de tecnologia, de o que a gente tem de ferramentas ou tecnologias que a gente pode estar utilizando aí para garantir a eficiência sem aí substituir os processos, digamos assim. hoje Soluções que podem apoiar a gente. sim, sim. Hoje a ISO 27001, né, ela é fundada principalmente em processos, pessoas e tecnologias, nessa mesma ordem, processo, pessoas e tecnologia. Tecnologia não é menos importante que o processo e pessoas, mas ela vai sustentar a eficiência, a auditoria e a eficácia dos processos que a gente vai implementar, né? Então, hoje, a ISO tem alguns processos bem definidos que nós precisamos de tecnologia para poder sustentar esses processos, né? Então, hoje, quando a gente fala de ISO 27001, a gente precisa fazer todo um mapeamento de processos que a empresa tem ou não tem para a gente poder implementar, capacitar, treinar, orientar pessoas a seguir esses processos e implementar tecnologias para poder sustentar todo o corpo, todo o processo da ISO, né? Então, hoje, a norma traz alguns pontos que existe tecnologia, necessita de tecnologia para poder fazer toda a parte de processo. Primeiro passo de tudo, a gente criou lá um monte de processo, jogamos para o pessoal, para os funcionários poderem conhecer aqueles processos. Como é que eu faço a gestão disso? Um portal para mim saber quando a política está atualizada, não está atualizada, quando tem um processo novo. Já começamos na tecnologia no primeiro passo, que é uma solução de governança, de RC, que é onde você vai subir toda a parte de compliance, de processos, entender quem são os funcionários que leram aquela norma, aquela política de segurança, se ele deu ok, se ele está compliance, para você ter uma visão do que está sendo colocado para os funcionários, quem está acompanhando, qual que é o nível de atualização daqueles processos, se aqueles processos realmente estão fazendo efeito no dia a dia. Então, já começa com tecnologia, com a solução de GRC, a solução de governança e risco e compliance. Essa é a primeira tecnologia que a gente já começa, independente até se você não for a ISO. É a base de tudo, é uma solução de GRC. Em sequência, a ISO pede várias soluções aí, tipo, eu tenho várias ferramentas de segurança, é o que a gente mais tem, eu tenho EDR, eu tenho Fire, eu tenho antivírus, eu tenho anti-spam, eu tenho DLP. Como é que eu gerencio toda essa informação? Lá na ISO fala que a gente precisa de um CIEM para centralizar esses logs, ter uma visibilidade do todo, né? Não adianta você ter uma visibilidade picada, porque até porque você não vai conseguir pessoas para olhar tudo ao mesmo tempo e correlacionar aquelas informações. Então a ISO pede também, faz a sugestão de você ter um CIEM para poder fazer a centralização dos logs. A parte de IAM, que é a parte de gestão de acesso, tem os processos, quando o funcionário entra na empresa, qual que é o processo, liberação de grupo, permissão, nível de permissão, quem libera, quem não libera, você consegue criar esse processo, até consegue fazer esse processo tipo manual, mas você não consegue auditar depois. Então, uma solução de IAM hoje vai automatizar esse processo, vai transformar esse processo extremamente robusto e seguro, vai ser um processo auditável, e assim a gente consegue implementar várias soluções que vão sustentar os processos para você implementar isso, né? Se eu posso falar várias aqui, mas essas aqui são as principais, né? Que é você ter a ferramenta de governança e risco para você poder fazer a gestão dos processos que vocês criam, fazer uma parte de CIEM que você vai ter toda a visibilidade de tudo que está acontecendo nas ferramentas da empresa, né? E a gestão de acesso, o IAM, que é a base da entrada ali, de quando um funcionário ingressa na empresa, conhecer a cultura, quais são os acessos dele, qual é o escopo de atuação, nível de segurança que você está liberando para aquele funcionário. Então, hoje a tecnologia não substitui o processo, mas ela vai oferecer velocidade, precisão, consistência, para que você possa auditar os processos com menos burocracia, poder
escalar esses processos, e com ela a organização consegue aplicar o dia a dia de forma mais prática e bem sustentável. Eu falo bastante, se vocês não me cortarem, eu fico falando aqui a manhã toda. Então, é isso aí mesmo, Wagner. Complementando aí, Danilo, tens algum ponto aí que você queira... Não, eu acho interessante a visão, assim, quando a gente fala de tecnologias dentro da ISO, por quê? Porque a ISO, ela não traz só essa visão também de várias ferramentas específicas de mercado, como ela também traz ferramentas que se baseiam no conceito, né, de algo amplo. Então, por exemplo, quando a gente fala de IAM, né, de gestão de identidade e acesso, o que a gente fala ali? A gente não fala exatamente de uma solução específica que vai fazer o IAM, mas ali são soluções que elas conseguem facilitar e aplicar a prática, né? Então, por exemplo, hoje, quando você fala de uma empresa que tem que fazer uma parte de escalonamento, às vezes essas tecnologias elas vão facilitar não só, né, essa parte de conseguir a certificação, elas não vão te dar só esse poder de alcançar a certificação, como também facilita o dia a dia do técnico, né? Ou então ela facilita a vida do funcionário, do usuário final mesmo, porque quando você fala de uma ferramenta de gerenciamento né, uma ferramenta de gerenciamento de identidade de acesso, a gente fala do quê? Da criação desse usuário, a gente fala ali da forma como vai ser tratado tanto a parte da contratação como do desligamento de um colaborador, os acessos que ele tem, até onde Permissões, né? isso, até onde esse colaborador pode chegar dentro, por exemplo, do meu Active Directory, né? Então, hoje, por exemplo, você conta ali com soluções na parte de identidade e acesso, você tem, na Managed Engine hoje, tá, pessoal? Vocês têm o AD360, o Identity 360, que é totalmente cloud, ou até uma ferramenta de PAN, que aí o PAN, ele vai dar uma ajuda, um apoio nessa ideologia ali, né, que é um gerenciamento de acesso privilegiado. O PAN em si, ele não chega a ser uma ferramenta, né, mas quando a gente pega as ferramentas 360 da Managed Engine, é um switch onde você consegue colocar mais de uma ferramenta que você fica mais fácil a vida e você consegue aplicar essas diretrizes, essas ideias, né, do IAM ou até mesmo do PAN que se complementam. Quando a gente fala de facilitar a vida do técnico, o que eu quero dizer? Uma ferramenta como o AD360, você tem ali um módulo do AD Manager, AD Audit, e do AD Self-Service. O AD Manager ele faz a parte de gerenciamento, você consegue granular ali o acesso até onde o técnico, né, pode trabalhar. Às vezes você quer um técnico que só vai fazer a parte de criação de usuário, então você consegue limitar ele. Às vezes dentro do próprio AD, você fazer aquela criação manual, dá um trabalho você criar um usuário, fazer uma GPO. Com essa ferramenta, você, além de conseguir, né, fazer a automação da criação do usuário, você tem integração direto com o RH. Então, por exemplo, então um colaborador novo, você já segue toda uma orquestração e já cria esse usuário, né? E aí, quando a gente fala do quê? De auditoria. A auditoria, ela tem que ser rápida, ela tem que ser precisa. Isso também a gente pode bater um pouco na parte de CIEM, mas hoje, no AD360, você tem toda a auditoria do seu Active Directory, você pode personalizar alertas, né? E isso, por exemplo, o brute force, usuários que tentaram acessar várias vezes uma conta de um lugar diferente. As ferramentas da Managed Engine, a grande parte hoje já estão nessa visão moderna do IAM, que é o quê? Inteligência artificial avaliando, né, o colaborador, o comportamento das pessoas dentro das organizações, né? E quando a gente fala de PAN, que traz essa granularidade, esse alcance, né, do acesso privilegiado, né, gerando chaves, vendo que até onde cada um pode ir dentro da organização. Quando a gente fala de facilitar a vida do usuário, é o quê? É o single sign-on, é o SSO, né? É a segurança que um múltiplo fator de autenticação ele traz, é a segurança, por exemplo, no AD Self-Service, que você deixa o próprio usuário fazer o reset de senha, você coloca ali um limite, né? Que o usuário vai definir uma senha específica com aqueles caracteres, com aquele tamanho. Isso traz o quê? Facilidade para o usuário também, porque traz segurança para ele. Você meio que está ensinando, né? Educação positiva, vamos dizer assim. Você quer a senha com caracteres assim, assim, escolhe assim, né? E você consegue manter esse padrão e aí alcançar, claro, né? Essa segurança. Quando a gente pega dados do mundo real, né? A Forrester ela estima que 80% das violações
de dados, acontece por causa de senha, né? Credencial privilegiada, então você tem senha, token, keys ali, né, que são as chaves, certificados. Então, assim, sempre quando você fala sobre tendências cibernéticas emergentes, por assim dizer, né, os invasores, eles nem sempre dependem da ferramenta ou de um método específico de ataque para conseguir alcançar ali a sua organização. Às vezes eles precisam só de uma conta privilegiada, de um diretor, de alguém que tem um cargo mais alto para conseguir fazer, né, esse ataque. Então, essa gestão, esse gerenciamento de identidade de acesso, ele é muito importante nessa parte de prevenir, facilitar a vida do usuário e facilitar a vida do técnico, né? E aí, também complementando a parte de CIEM, né, que o Wagner já deu uma olhada, é aquela, CIEM ele vem para quê? Né? Ele é Security Information Management, que é o quê? O gerenciamento dos eventos que acontecem ali na parte de segurança. Quando a gente fala de gerenciamento disso, de logs, como a ferramenta que a gente trabalha, que é o Log 360, ou outras ferramentas também, você tem uma quantidade massiva de informação, né? Quando a gente fala de log, você já vê na sua cabeça uma porrada de informação vindo numa porrada só. E aí a gente fala também de diferentes fontes de logs. Então a gente tem dispositivo de rede, a gente tem firewall, aí a gente tem o dispositivo do usuário final. E aí como que você faz essa análise? Então essa é a importância também da ferramenta como um log 360, que é pegar todas essas informações, você conseguir fazer uma orquestração, uma granularidade para separar, né, esses logs e conseguir ter uma visibilidade. É como se você estivesse no meio do mato, várias árvores diferentes ali, mas você consegue ter uma análise rápida de cada árvore e saber qual que é a árvore específica que você está procurando no meio de uma floresta gigante. Ou a pessoa específica que você está procurando no meio daquele, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem um metrô que é lotado de manhã, né? Quem já pegou o metrô sabe como é que é. Centenas de pessoas. Você não conseguiria achar uma pessoa no olho com facilidade. Você precisaria de uma análise, parar, olhar. Então, imagina a quantidade de informação. Então, o Log 360 ele vai te dar essa visibilidade, esse apoio, né? As nossas ferramentas de CIEM, da Amenity, a gente vai te dar esse apoio para fazer essa análise, tanto utilizando inteligência artificial, que a gente trabalha com a UELO, pega os comportamentos, pega as configurações, pega aquilo que seja sensível, você pré-configura, você consegue ter essa facilidade, tanto para alcançar esse compliance, né, para conseguir uma certificação como a ISO, e também está com as outras, né, certificações. Você fica em compliance com o CIS, você acompanha o MITRE, então você tem ali essa visibilidade, você tem muita informação, muito dado, o importante da tecnologia é isso, conseguir te dar essa visibilidade, dar esse apoio para filtrar essas informações, né? Acho que por aqui, acho que eu já consegui complementar um pouquinho ali, né, trazendo também um overview das ferramentas da Mini, mas eu vou deixar sem seguir isso também, eu vou ficar falando aqui a manhã inteira sobre o assunto também. Não, perfeito. Tem muita coisa para falar, a gente acho que até vai retomar esse assunto mais para frente aqui na conversa, porque querendo ou não, essas soluções, né, que a gente comentou aí, são uma parte da base da ISO 27001, então a gente acho que vai acabar retomando sobre esse assunto em algum momento do nosso bate-papo, porque é o que sustentam aí. E falando aí nessa parte de sustentar, Wagner, vamos trazer isso um pouco mais para a prática, aqui no nosso próxima apresentação aqui de slide, que seria as tecnologias, que tipo de tecnologias aí que hoje sustentam diretamente os controles exigidos pela ISO 27001. Isso aí. Um ponto importante que o Danilo falou, né? Hoje a ISO pede algumas tecnologias para sustentar alguns processos, independente do vendor, né? Hoje, independente do vendor, da solução que você tem de IAM, de PAN, de CIEM, ela não especifica diretamente qual o vendor que você precisa, qual é a solução de qual fabricante, né? Isso. Ela especifica que você precisa de uma solução de IAM, né? Então, como o Danilo bem colocou aí, todo o portfólio da Meninginge que a gente consegue atender hoje com as ferramentas para apoiar o processo da ISO, né? Existem outros fabricantes também que a Acessar também consegue apoiar vocês. Soluções que você já tem implementado no ambiente, a gente adequa processos a essas soluções para que você possa ficar compliance, né? Aí as pessoas perguntam assim, cara, onde é que na ISO tem que eu preciso de um CIEM?
Aonde é que está lá na ISO lá que eu preciso realmente da solução de IAM? Então, a gente montou um slidezinho rápido aqui com alguns controles, tá? A gente está falando da versão da ISO 27001, a última atualização dela, que é a 2023, né? A versão antiga nós tínhamos 114 controles, a versão mais nova nós temos 93 controles, né? Então, a gente traz aqui uma lista de controles que é onde a ISO menciona que soluções podem ajudar você a sustentar os processos, né? Então, lá nos controles A5, no controle A5, A15, ao 518, 517, ela fala sobre IAM, onde o processo de IAM é extremamente essencial para os processos da ISO, né? Lá nos controles 815, 523, 525, fala sobre o CIEM, como o D2 colocou para a gente, a importância de você achar algo no meio de um mar de logs, né? Fazer a correlação daquelas informações. Quantas pessoas estão com camisa azul de manhã no metrô lotada? Visualmente quase impossível. Você precisa de uma solução para poder correlacionar essas informações e trazer uma visibilidade. Lá no controle da ISO fala. A parte de GRC que eu comentei no começo, a importância de ter uma solução de governança para você poder subir processo, subir as normas internas, os procedimentos internos, as pessoas poderem acessar, fazer os treinamentos. Lá na ISO fala, os controles também, o 5.1, 5.30 e o 8.2, fala a necessidade de você ter uma solução de governança também. Aí entramos nas demais soluções, a solução de backup para disaster recovery também fala também lá na ISO, as soluções de DLP, a importância de categorizar os dados, o que é sigiloso, o que não é sigiloso, o que é normal de se compartilhar internamente, externamente. Lá nos controles da ISO a gente tem esses pontos também claramente mencionados. A extrema importância do multifator de autenticação. Essa versão nova da ISO já traz a importância e a necessidade do multifator de autenticação habilitado em todas as ferramentas do ambiente, em acesso, em soluções, na parte de e-mail, na parte de usuário de rede, tudo que você vai fazer uma gestão de acesso, logar em alguma coisa, aí já fala a necessidade de habilitar o segundo fator de autenticação. Hoje eu acho que é o pedido global, se você sentar com qualquer gestor aí de tecnologia de cibersegurança do mundo inteiro, fala assim, cara, se você pudesse dar um conselho para alguém aumentar o nível de segurança, todo mundo vai falar habilitar o segundo fator de autenticação. É a única coisa? Não é a única coisa, mas é a primeiro degrau ali para você levar O um nível de mínimo, segurança digamos. mínimo, né? É tipo assim, que nem você tem o carro, cara, você tem a chave do carro, mas tem que ter um alarmezinho, pelo menos para dificultar aí a vida do ladrão quando for roubar. Então, hoje, como o Danilo colocou, maior parte dos ataques hoje acontece por vazamento de credencial. Hoje a gente acessa a Deep Dark Web e aí o que a gente mais tem é vazamentos e mais vazamentos de credenciais. Basta uma credencial vazada de nível privilegiado para o atacante começar uma exploração. Se você tem um MFA, isso já dificulta aí em 70%, 80% o atacante a conseguir ter sucesso naquele login. Então a ISO fala isso também nos controles. A parte de Vulnerability Management. Só complementando ali também, talvez até voltando um pouco, mas que entra nessa parte de fator de autenticação, mas que a gente falando também aí da parte de análise do comportamento do usuário, que entra na solução de IAM, por exemplo, ou de CIEM também, né? Que pelo menos a gente tem aí nas nossas soluções da Manage, né? Da Manage Engine, essa análise de comportamento do usuário, que eu acho muito interessante, justamente porque você faz o quê? A análise do comportamento. O horário que o funcionário entra, o horário que ele sai, né? Então, entra às 7, sai às 5. De repente, está tentando uma tentativa de logon de madrugada. Esse funcionário teve que ir lá resolver um BO ou realmente tem uma tentativa de invasão, alguma coisa nesse sentido. Então, o múltiplo fator de autenticação também traz essa questão de você ter uma segunda camada. Então, eu acho que tudo se complementa. A questão de você ter uma ferramenta de AM, você ter uma ferramenta aí que tenha múltiplo fator de autenticação para te trazendo camadas, né? Não sei se seria esse o termo correto, mas a ideia é isso, você trazendo camadas de segurança e você ir se cercando para você não conseguir deixar, tipo assim, o teu ambiente o mais fechado possível. É aquilo que a gente fala, né? A tecnologia
tecnologia sustenta o processo. Eu posso contratar um funcionário e falar, você vai trabalhar das 8 às 18, tá bom? Depois disso você não pode acessar. Já falei, tá escrito no papel, entreguei para o funcionário. Mas quem me garante que após esse horário ele não vai fazer um acesso remoto? Quem garante que a credencial dele não foi vazada e ele acessou o remoto? Como é que eu faço para ter essa visibilidade? Com soluções e ferramentas. A parte de gestão de acesso, gestão de identidade, o MFA, definir perfis de acesso, quando aquele funcionário pode acessar ou não pode acessar. Então, as soluções, as tecnologias vêm para sustentar esse processo. Eu posso construir os processos, mas se não tiver tecnologia adequada, aquele processo acaba sendo apenas um papel escrito que não tem fundamento, não tem importância nenhuma. Teoria versus prática. Teoria versus Porque esse prática. negócio de papel escrito que você falou, veio outro ponto também, que até o Danilo falou antes, da questão de PAN, de cofre de senhas, né? Para justamente você evitar aquele papel escrito, aquele post-it escrito com a Post-it na tela, tela. grudado na tela, entendeu? Ou assim, na última folha da agenda ali, vou colocar todas o login, senha, tal. Então, assim... São também legal. Na outra versão da ISO, ela tem um controle lá que fala que é a mesa limpa. O que é o controle de mesa limpa? Você não pode ter senhas salvas na mesa, post-it no computador, no monitor, algo do tipo. E, tipo assim, era uma das primordiais. A gente ia fazer auditoria em alguns departamentos. Primeira coisa, você olha lá, tem uma senha lá de 12 caracteres no post-it do cara salvo assim na tela do monitor, né? Aí você pergunta assim, vocês não tem um PAN, né? Um cofre de senha? Eu falei, não. Tem um KeePass aqui, tem um post-it aqui coladinho. Aí o pessoal de segurança fala assim, cara, a gente precisa elevar o nível da nossa segurança. Vamos subir para 20 caracteres a senha. Vocês podem subir. Semana que vem vocês vão passar lá, tem um post-it com 20 caracteres colado no monitor da pessoa, né? Então, as auditorias da ISO no começo, a gente fazia essa parte de mesa limpa, é o que mais a gente tinha, pessoal com post-it colado. Aí vem o quê? A tecnologia para sustentar. O PAN, o cofre de senha, onde você vai salvar as senhas críticas do seu ambiente. Você nunca vai passar a senha crítica para aquele uso técnico que vai fazer um acesso. Você vai conceder uma permissão para ele, muitas vezes nem mostrando qual que é a senha dele, só permitindo o acesso dele, fazendo toda a parte de gestão daquele acesso, né? Troca de senhas temporário também. acesso temporário. O Danilo eu pode falar melhor aí. O Danilo é o especialista na parte de PAN, consegue falar isso. Hoje, quem trabalha com PAN não consegue viver sem PAN. O acesso de GSM é primordial para quem trabalha com terceirizado. Imagina se o cara vai entrar na sua empresa lá, você nunca viu o cara. A gente teve um caso recente que todo mundo aqui está ciente, que aconteceu de venda de credencial. Isso não é nem questão de um cara que foi lá e pegou essa senha e eram pessoas internas mesmo que venderam credenciais por um valor ridículo, inclusive, e passaram para outras pessoas e a gente teve ali, né, um roubo enorme baseado nessa venda de credencial. Então é muito importante, além de ter esse controle do colaborador, é muito difícil. Quem está na TI sabe o quão difícil é a parte de conscientização do usuário final. Porque se deixasse, a minha senha ia ser portuguesa 1, 2, 3, se eu fosse um usuário normal, vamos dizer assim, né? O cara coloca Flamengo, o nome do cachorro, e aí você constrói a parte de engenharia social, entre outras, mas para que existe engenharia social? Né? Para pegar o desprevenido, para pegar o bobo, para pegar a pessoa que acha que a segurança dela não depende dela mesma, depende de quem está aí atrás, né? De nós, do pessoal da TI, que construímos a parte de segurança. Então, assim, o usuário, a gente tem essa questão da conscientização ser um lado difícil. Apesar de tentativas, a gente sabe que, né, que como técnico, e vocês também que trabalham na área, vocês sabem o quão difícil é essa parte de conscientização. Então, a gente acaba, para conseguir ter o compliance, a palavra até difícil, pesada de falar, mas ser babado do usuário. E aí, realmente, você precisa ter o cofre de senha, né, limitar esses acessos ali de terceiros, porque chega um desconhecido na sua casa, né? Você não chega a andar pela sua casa ali, um prestador de serviço às vezes entra ali, alguém, você vai confiar, mas vai ficar sempre ali, ó, você pode ficar aqui na minha casa de tal hora até tal hora. Tá aqui a chave, mas entra e você vai ficar de olho, e você vai saber, né? Você vai ter o rastro de tudo aquilo que a pessoa fez dentro da sua casa. Então, a mesma coisa também, essa questão da post-it é muito difícil. O MFA também, os usuários reclamam, ai, toda hora eu tenho que botar o OTP, toda hora eu tenho que pegar meu Google Authenticator e abrir, mas
isso, né? Então, essas ferramentas, elas ajudam também a gente a ser babado do usuário, cuidar da segurança total da empresa ali, né? A gente sabe que tem funcionários que a gente pode contar com essa parte da conscientização, e a ISO, ela serve muito também disso, para mostrar o quão bom a gente é, né, na parte de TI, de cuidar do usuário final com uma coisa que é muito importante para a empresa, que é a senha, que às vezes o usuário não dá tanto valor, ou pensa que dá muito trabalho, né? Principalmente pessoas assim que não são da área de TI, né? Ou que não têm um contato nativo com computadores, na parte que eu digo no dia a dia profissional mesmo, de saber o que acontece por trás, o usuário comum, né? E a ISO, o cofre de senha, essa parte de limpar a mesa, como você colocou aí, né? O PAN, ele acaba auxiliando a ajudar, né? Ele auxilia nessa parte de limitar o alcance e também gerar o acesso por tempo determinado, você ter essa auditoria e essa consciência do que está sendo realizado ali dentro, né, nessa parte. E o PAN, ele é muito mais do que um cofre de senhas, né? Muitas vezes existe o cofre de senhas, que é importante para guardar esse segredo, essa senha, essas chaves, mas a ferramenta de PAN, o PAN 360, ele tem diversos módulos, depois a gente poderia fazer um webinar só sobre ele também, né? Mas o PAN em si, ele é uma ferramenta completa que ele vai trabalhar o quê? Esses módulos que vão auxiliar a alcançar esse gerenciamento de acesso privilegiado, seja lá do pessoal que está no topo, né, os diretores, as pessoas que têm um privilégio muito elevado, tanto para o terceirizado, que é aquele cara que vai lá só uma vez na empresa trocar uma lâmpada, vamos supor assim, né? Então o PAN, a gente pode fazer também um webinar só sobre ele, para explicar como ele auxilia nisso no dia a dia, né? E aí eu vou deixar também vocês continuarem, pessoal, vocês podem implementar ali. Foi um passeio por cima do PAN ali só mesmo para dar esse desenho, né? Essa questão que você falou é bem importante quando você fala ali dessa questão de educação do usuário mesmo, né? A gente pegou muitos casos, principalmente quando a gente começou com essa questão de assessment para LGPD, né? Então, o que a gente precisava fazer para o usuário? Tipo, a gente vai implementar uma solução de DLP para proteção de vazamento de dados, tá? Então, não pode vazar nada que tenha CPF, blá, 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 blá. Aí o funcionário fazia o quê? Pegava no monitor, tirava uma foto e mandava pelo WhatsApp, né? Então, é justamente essa questão do usuário saber a importância, saber para que está sendo utilizado aquilo ali, né? E qual que é a real importância para ele ter mas às vezes, como você disse, às vezes o usuário final lá, ele não tem isso, então entra essa questão da gente ter educação do usuário também, fazer um treinamento para a equipe, passar informação, por que vai ter isso, porque que não é só uma coisa que veio de cima para baixo, você tem que dizer amém, né? A mesma coisa, essa questão do ATP. Você só vai dar valor para o ATP o dia que você receber um e-mail dizendo assim, ó, tentativa de não sei o que, foi, né? Você mesmo que sou eu ou não sou eu? Sim. Quando você pensa, não sou eu, se não sou eu, quem que tá fazendo? Entendeu? Tipo, alguém tá tentando. Então, aí você começa a ver entendeu? Aí você vê a importância do MFA, entendeu? Porque se não tivesse MFA, o cara tinha entrado, entendeu? Então, eu acho que entra nesse ponto também que você colocou, que eu acho bem importante, essa parte de você trazer isso para o usuário final de alguma forma, né? Uma campanha. Se você for avaliar ali internamente tudo, né? Qual que é a função de uma ISO, de uma CIS, por que o MITRE existe ali, sempre mostrando as vulnerabilidades que existem no mercado, é sempre na questão de nós, como TI e segurança, precisamos evitar que o usuário final seja atingido. É bem baseado nisso, é a proteção da empresa. Para quê? Para proteger um patrimônio maior que é a empresa. Imagina antigamente, quando as pessoas tinham, bem no começo mesmo, dos anos 2000, a gente pega ali, dos anos 90, 2000, que tem até recente, 2010 também, você pega exemplo de pessoas que compartilhavam senhas. Imagina, tipo, um passa a senha de um software específico para o outro, que todo mundo vai usando. Eu preciso, faz tal relatório para mim, toma aqui minha senha, entra lá e acessa. Né? Então, essa senha mudando o mundo. Acontece, né? Ainda, viu, Dan? Não é só de 2010, não sei o Não, quê. sim, acontece muito. É um caso muito grande. Então, um cofre de senhas, uma ferramenta de PAN, você saber exatamente passo a passo quem está fazendo o quê, né? Para você ter não só essa certificação, que é muito importante ter a certificação, né? Mas também para a questão do usuário mesmo, evitar que o usuário seja tão. E atrapalhe você também na sua certificação, né?
Como vocês colocaram, né? Pessoas, processos e tecnologia. Pessoas é um dos pilares da ISO, né? Só tecnologia não funciona, só processo não funciona. Nós precisamos de pessoas com treinamento, conscientização, entender que a tecnologia está ali para apoiar, para elevar o nível de segurança, fazer treinamentos do usuário final, que a nossa responsabilidade, que trabalha com segurança, que trabalha com TI, é levar de forma mais clara, mais simples para o usuário final, que ele precisa seguir aquele processo pela própria segurança dele e para o bem maior que é a segurança da empresa, né? Eu costumo falar em algumas palestras que eu falo, né, o pessoal me zoa bastante que as minhas palestras não são motivacionais, né? Elas pingam sangue, né? Quando a gente começa a falar de cibersegurança, né? E eu costumo falar que acontece. Você faz uma campanha de phishing? Faço. E o pessoal que cai? A gente orienta. E o pessoal cai uma, cai duas, cai três, cai quatro. O que vocês fazem? A gente, Continua 90, tentando? 90% das pessoas falam assim, a gente continua tentando. Eu falei, então, a ISO fala lá em um dos controles que você precisa tomar algumas medidas com funcionários que são treinados, capacitados, e mesmo assim continuam errando na parte de controle e processo. Por quê? Um funcionário que não segue um processo de credencial, de senha e tudo mais, ele está colocando em risco a empresa. Então você vai lá, faz um treinamento, faz a conscientização, a campanha de phishing, ele caiu uma, duas, três, quatro vezes, e aí? Você vai esperar a empresa inteira ser comprometida por causa de uma credencial? Eu Imagina costumo um falar, cara, porteiro, imagina um é, porteiro da empresa se ele deixasse a porta, a chancelinha isso, para isso é carro aberto. ótimo. Isso é ótimo para trazer, ilustrar. Eu gosto muito disso. Mas essa é a realidade que acontece. Se a gente não tiver um controle bem exato, cara, o cara errou 3 vezes, tu vai tomar uma medida de uma advertência interna, administrativa, porque está colocando em risco. O que eu costumo falar? Uma credencial sua vazada pode colocar em risco milhares de empregos. Existe um estudo que eu uso bastante, que no Brasil 45% das médias empresas que sofrem um ataque de cibersegurança fecham as portas em 3 meses. Então, uma credencial vazada que o cara conseguiu acesso, expôs dados, cara, o cara fecha a empresa em 3 meses. Milhares de pessoas perdem emprego, pais de família, famílias destruídas por causa de uma credencial vazada. Então, não é só uma senhazinha no post-it. A gente está falando de uma empresa, de um legado, de famílias, de investimento. Então, vai muito além, né? Por isso que o pessoal fala que eu sou bem drástico. Eu trago a realidade é essa, não é uma senha no post-it, não é eu compartilhei minha senha com o meu vizinho aqui para poder usar o meu acesso no Wi-Fi aqui. É mais que isso, são controles. Quando a gente fala de uma empresa, não espere que o funcionário tenha o cuidado, aí tem que partir da autogestão para levar isso para o funcionário, para o usuário final, né? Então a ISO traz várias soluções que vão sustentar vários processos. Processo é importante, tecnologia é importante, mas o principal são as pessoas que fazem os processos funcionarem, que fazem as tecnologias executarem e funcionar da forma correta. Então, o pilar principal são as pessoas, os processos para dar direção para essas pessoas e a tecnologia para sustentar todos esses pilares aí. E aí na ISO a gente tem esses controles que tem no slide que a gente trouxe, todos os controles que falam em algum momento quais tecnologia pode apoiar esse processo. Como é que eu garanto uma segurança contra malware, contra ransom? Você precisa ter uma solução de antivírus, um EDR. É o famoso antivírus, hoje é EDR porque ele faz análise de comportamento, né? Eu sou das antigas ainda, da época do lendário McAfee, ainda que tinha que baixar uma vacina todos os dias para poder estar o antivírus funcionar. Se você não baixasse a vacina, o antivírus estava desatualizado. Já entreguei a idade, né? Mas hoje a gente tem o EDR, que ele faz análise por comportamento, né? Se o seu computador, se aquele processo teve um comportamento diferente, ele já vai entender que é um malware, que um arquivo está malicioso. E hoje na ISO a gente tem os controles lá que falam da necessidade de você gerenciar um endpoint, né? Não só na parte de malware, mas sim na parte de ativos. Quais são os ativos? Na parte de vulnerabilidade. Está atualizada? Tem uma CVE atualizada? Hoje, na CS também, a gente tem uma solução que antes de eu vir para o grupo, até não conhecia ela, né? Que é o Endpoint Centro. É uma solução que Carro-chefe. eu busquei há muitos anos atrás. Clientes perguntavam para mim: você tem uma solução que faz isso, isso, isso?
tudo de uma só? Eu falava, não tem, cara. Dá para te fazer um Frankenstein. Você coloca essa, essa e essa, e eu te entrego o resultado. E na Managed a gente tem uma solução que faz tudo isso. Vai fazer a parte de endpoint, gestão de vulnerabilidade, gestão de ativo, a parte de IP. controle de IP, de AD. O Danilo pode falar um pouco mais aí, cara. É uma solução que vai apoiar aí grande parte dos processos com uma única solução. Então, hoje, a nossa visão hoje é trazer para vocês a importância da ISO, a dificuldade de se implementar isso, os desafios da ISO, quais são as soluções, tecnologias que sustentam os processos da ISO, e também trazer possíveis soluções que vão facilitar, apoiar vocês a atingirem o processo de certificação da ISO. Então, hoje, nós temos soluções que a ACS pode oferecer para vocês para apoiar processos, temos serviços que a AC Cyber Pro pode apoiar vocês para vocês atingirem a solução, porque para muitas empresas parece algo inatingível, e às vezes não é, às vezes é algo não tão complexo, é questão de sentar, analisar, fazer um mapeamento e identificar, né? E a gente traz algumas soluções. O Danilo pode falar um pouco aí do Endpoint Center, cara, é sensacional. É uma ferramenta que vai apoiar em diversos pontos da ISO, uma única ferramenta. Gestão única, que é o que mais o mercado procura. Console unificada. No caso do, tipo, a gente fala o EDR e o XDR, que é tudo em uma console só. O Endpoint Center praticamente é um XDR de gestão de TI. E quando a gente fala de ferramentas, né, soluções centralizadas, por exemplo, quando a gente pensava em antigamente, né, nos anos 2000, 2010 ali, que você precisava ter uma solução para acesso remoto, uma solução para cuidar de inventário, uma solução de antivírus, aí uma solução de controle de aplicação, uma solução. E aí, isso aqui tudo é porta. Tudo porta, que você vai ter que ficar não gerenciando no firewall, que você vai ter que ficar abrindo porta ali. Quando você centraliza, quando você faz essa granulação de controles, mas dentro de um único, né, comando ali, vamos dizer, num único console, o tempo que você economiza, não tem que ficar abrindo um software, questão de otimização e questão de visibilidade. Você não tem várias portas abertas, você não tem que ficar cuidando de 5, 6 softwares diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de gestão de identidade e acesso, a gente tem hoje ali o AD360, para quem usa o Active Directory. Então, você consegue fazer gerenciamento do seu AD com o AD Manager, automação, criação e desabilitar usuários, controle de férias, né? O cara saiu de férias, pô, você tem que automatizar, cortar esse acesso. Pô, o cara está de férias, ele não precisa entrar nas informações, a não ser que ele venha das férias ali, ele tem que ficar de fora. Então você tem essa automação. E aí no mesmo console você dá um clique e você já tem auditoria. Ou seja, você consegue ver tudo em real time que acontece dentro do seu AD. Tem backup do seu AD também lá dentro. Você consegue fazer tanto o backup por objetos, você recupera ali, fez alguma alteração, opa, voltou só naquele objeto. E reset de senha, que a gente já falou tanto, da parte da importância do MFA, a parte de definir caracteres, limites, tamanho de senha, né, para evitar que a pessoa utilize senhas genéricas. Então, isso você faz automatizar dentro do AD Self. Tudo isso no único console. Aí, quando a gente fala ali, né, também entra na parte de AIMA, acaba abraçando um pouquinho essa parte de PAN, o PAN 360, que tem mais de uma solução também, tem o cofre de senhas, tem a parte de Access Assignment, então você tem dentro de um console, 2 cliques. Então, a ferramenta de senha, nós temos também o Log 360, né, que está dentro da nossa ferramenta de senha, que você também tem uma console completa, onde você tem várias formas de fazer esse monitoramento e coleta de logs de diferentes softwares, de diferentes pontos de informação, seja um ponto físico, um hardware, um endpoint, um computador de um usuário, ou mesmo ali um firewall ou outros softwares que você utiliza, certo? Aí a governança, risk compliance, quando a gente fala do Endpoint Center ali, a gente tem módulos que ajudam na parte de prevenção de perda de dados, que é o DLP. Então, enviar algum arquivo, tirar print da tela, fazer o upload desse arquivo, né? Dentro do Endpoint Center você tem esse controle, a parte de gestão de vulnerabilidade, controle de patches, tudo isso também numa única console, fazer acesso remoto, mandar avisos, entre outras funções, gestão do inventário também, né? Ver ali como que está uma parte do inventário também desse usuário. Então, tudo isso dentro do único console ali, 1, 2, 3 cliques, o que antigamente você às vezes gastava horas lendo ali, pegando uma lista, lendo, ou aquilo que você salva num arquivo de Excel. Tudo isso dentro de um único console, com alguns poucos cliques você consegue
né? Parte de criptografia que está ali também, que é tão importante, né? O BitLocker, dentro do Endpoint Center você tem um módulo para você fazer essa gestão do BitLocker do Windows, né? File Vault no Mac. E entre outras soluções também que a gente trabalha aqui na C Cyber Pro para ajudar na parte de firewall, na parte de XDR, né? Que hoje a modernidade é EDR, XDR, como o Wagner bem colocou, nós temos parceiros pontas de mercado, que só vai crescendo cada vez mais os nossos parceiros ali nessa parte também de compliance. E aí, pegando todo esse aparato, beleza, Danilo, você tem várias soluções, mas como eu posso utilizar a ISO não só para ter uma certificação, que é muito importante para os meus fornecedores, mas para o meu dia a dia dentro, a ISO é uma chave. Quando você mostra para a alta gestão quão importante é para você se tornar um fornecedor, né, para você ter um nome, para você garantir que você é uma empresa segura, que é muito importante no mundo digital de hoje, isso também é uma porta que se abre para você forçar a mudança do usuário, como o Wagner colocou. Se você está implementando uma ISO para conseguir exportar algum produto para o exterior, né, para conseguir estar em compliance internamente, porque você trabalha no mercado financeiro, independente do ramo que você trabalha, você precisa estar acima do seu concorrente, a gente está falando de negócio, de business, e você barra nessa parte do usuário também, a ISO é uma chave também para você dar uma pressionada no usuário, que seria o quê? Essa parte de ter uma cobrança a mais, é chegar na autogestão e falar, olha, assim, a gente precisa ser um pouco mais duro com os usuários se a gente quer essa certificação para conseguir ampliar os negócios, conseguir exportar. Eu sei de empresas que às vezes não conseguiu fechar com clientes, não conseguiu ser fornecedor de clientes fora do Brasil, não só porque não estava adequado à GDPR lá, né, a Lei de Proteção de Dados de Fora, mas também porque não tinha uma ISO. Então, assim, a gente está falando de um mundo global, a gente fala de um mundo onde a ISO pode ser a chave tanto para você conseguir ter um controle maior sobre o usuário, sobre essa tutela, né? Eu preciso que o usuário seja assim, assim, assado, eu estou falando para o cara como fazer. Se o usuário não agir dessa forma, isso vai prejudicar a gente na certificação e automaticamente não só expor a gente ao perigo de sofrer um ataque, mas também de não conseguir a certificação e não conseguir fechar com aquele cliente milionário, bilionário, dependendo do ramo que você trabalha, fora do Brasil, né? Então, é muito importante essa questão de saber utilizar a ISO também, do lado de vocês, para pressionar tanto o usuário, como também para mostrar, provar ali que a ISO também traz valor. Não é só um negócio chato de muitas regras que às vezes pesa. Quem é de fora pensa, né? Porque a gente sabe a importância de uma ISO. A gente sabe que a ISO, ela também é um roadmap para você conseguir trabalhar mais tranquilo, porque ninguém nasce sabendo, não, eu preciso fazer isso, 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 quais são os conceitos. Então, a partir do momento que você começa a aprender esses conceitos que nós passamos aqui mais profundamente, né, você tem um norte para trabalhar melhor, se destacar no mercado também, né? Não é só sobre a ISO, não é só sobre a empresa, também é sobre o profissional que você acaba se tornando ao estar participando desse processo. Imagina, você hoje que está aqui ouvindo a gente, você chega numa empresa para fazer sei lá, um futuro, uma empresa que você às vezes almeja a vida inteira, nós temos empresas que nós almejamos. Você chega lá e fala, eu participei do processo da ISO de tal empresa, e a empresa hoje tem a ISO. Então, isso também é uma coisa para o seu currículo profissional, né? E a parte, eu acho que é um complemento legal que eu posso falar sobre a parte da ISO, é isso, né? Como utilizar a ISO também para você poder pressionar os usuários a ficar em compliance. Falar assim, ó, a empresa está passando por um processo de adequação a uma certificação internacional. Esse seu comportamento de passar a senha para o coleguinha não é mais admissível aqui dentro. Esteja avisado. E isso é um peso, né? É muito mais pesado, porque a gente está falando da organização num todo e não só um cara de TI falando, pô, cara, você está usando a senha errado, não pode. É diferente. Então muda, ele pensa ali na parte da autogestão, do grupo como um todo, né? Então você pode usar ISO também nessa parte. Eu acho que esses são pontos importantes também, estar avaliando a ISO. Eu acho que eu estou passando um pouco do tempinho, eu vou passar para você de volta, Edi. Tranquilo. Eu acho que a ideia, pessoal, dessa questão das soluções aqui versus os controles é para vocês conseguirem ter uma ideia de onde vocês já estão na empresa, para onde vocês querem chegar. Então, hoje, quais são as soluções que seria ideal para vocês terem aí para essa parte de controles? Uma solução de AM. A gente falou aqui do AD360, falamos do Endpoint Center, que são soluções hoje que a gente trabalha, que está no nosso dia a dia, que a gente tem clientes que adquiriram justamente para tirar ISO, né? Mas, às vezes, você tem uma outra solução, né, que você pode estar utilizando. A ideia é você conseguir fazer um depara
do que você tem de solução para o que vai de controle para a norma, né? Então, que você poder saber, o que eu preciso, ou para atender a A515 até a A517, o que eu preciso? Eu preciso de um IAM, né? Para atender A5.1, A5.30. Então, ou o que é para atender essas normas, o que eu preciso? Então, vice-versa, né? Então, acho que seria mais essa ideia, né, Wagner, em relação a essa apresentação das soluções versus as normas, né? Sim, sim. Hoje o pessoal pergunta muito, o que eu preciso ter de solução para estar compliance com a ISO, né? Então a ideia foi trazer esse slide aí de forma bem objetiva, quais são os controles, quais são as soluções que sustentam os processos da ISO para que o pessoal pode ter. A gente falou de algumas soluções, muitos clientes já têm grande parte das soluções já implementadas no ambiente, então já consegue ver, cara, hoje eu preciso de uma ferramenta de backup, hoje eu não tenho uma ferramenta de EDR, eu preciso de uma solução de IAM, já consegue ter um grau de maturidade do que eu preciso avançar, do que eu preciso comprar, investir, para poder começar o processo de ISO, né? Hoje a ISO é um diferencial de mercado, tanto para a parte comercial como no nível de segurança. Ela vai te elevar o nível de segurança, tirando do zero para um nível básico de segurança recomendado internacionalmente, e também vai te abrir competitividade no mercado entre escolher você com uma empresa que como você certificada e uma empresa que não tem certificação. Hoje acaba se tornando exigência em muitos ramos de negócio aí. Então essa é a ideia de a gente trazer a parte dos controles versus soluções para vocês entenderem o que vocês já têm, o que vocês precisam, o que precisa ser mapeado, o que precisa ser implementado, e depois verificar se você tem os processos que sustentam essas ferramentas. E a gente consegue evoluir com a parte de certificação da ISO para vocês. Beleza. E para fechar, Wagner, aqui, como que a gente consegue estruturar aí uma rota de certificação que ela seja realmente eficiente, sustentável e evitando o retrabalho? Tem um passo a passo? Como que a gente pode fazer isso? Esse é Uma sugestão? um dos maiores desafios de projetos de ISO, né? Eu já peguei N projetos de ISO, já passei por N empresas que faziam projetos, e lá no comecinho, não muito tempo atrás, a gente falava assim, cara, vamos tirar a certificação da ISO? Vamos procurar aqui. Achei uma empresa. A empresa que faz consultoria para ISO 27000, baratinho. Falei, caramba, o pessoal compra barato? É barato, vamos comprar. Aí eu já fiz esse processo lá atrás. Aí compramos, vocês só ajudam a tirar a certificação? Ajudamos. Como é que funciona? Não, você compra, a gente libera uma plataforma para você e a gente vai te acompanhando. Eu falei, legal, né? Beleza. Aí faz todo o processo. O que o pessoal manda? Uma planilha de Excel com um controlinho para você preencher. Você tem isso? Tem. Isso atende o seu ambiente? Tem. Você tem isso? Não. Tá um template aí genérico. Criei. Cara, isso não é compliance para isso. Aí o cara compra esse pacote baratinho achando que vai conseguir finalizar o processo, só que no meio do caminho, tipo, o cara mandou um template de um processo. Beleza, eu troquei o logotipo, mudei o nome, tá. E como é que eu implemento esse processo na minha empresa? O cara que mandou o template também não sabe qual que é o meu negócio, qual que é o meu ramo de negócio, qual é o tamanho da minha empresa, quais as áreas envolvidas, qual o impacto do negócio, ele não tem visão disso. Então o cara começa comprando e já começa comprando errado, que o cara já não consegue evoluir naquela maturidade. Então o maior desafio para quem quer tirar a certificação da ISO é fazer um mapeamento do que tem, do que precisa ser feito e como ser feito. Então a gente hoje, apoiando empresas na parte de certificação de ISO e apoio em outros frameworks, o que a gente recomenda a fazer? Eu já tenho algo mapeado, vamos rever esse mapeamento. É fazer uma assessment no seu ambiente. A gente vai sentar com o cliente, falar que você tem isso, você tem aquilo, tem aquele outro, aquele outro. Ok. É Como é que meio que bater funciona? isso aqui também, né, Wagner, que a gente estava Isso aqui aí. apresentando. Tipo assim, você já tem a solução de ano, você já está atendendo essas normas. Vamos para as próximas. Seria mais ou menos uma ideia de aproveitar o que o cliente já tem de Sim, ferramenta também e já tem implementado, às vezes só fazer alguma sim, melhoria, algum ajuste, sim. né? E não é só ferramenta, que às vezes os caras falam, olha aqui, bate o olho, eu já tenho CIEM, eu tenho AM, tenho GE, cara, tenho tudo para isso. Aí eu chego lá, você tem isso, e os processos disso? A gente faz, mas está documentado? Não. E o amiguinho do lado faz igual você? Não, ele faz um pouquinho diferente, quer dizer, não existe um processo. Existe a ferramenta e alguém usando aquela ferramenta de cada um de uma forma.
Então a gente faz esse mapeamento, se o cara tem a ferramenta, se o cara tem a solução, se o cara tem um processo, se o processo é implementado, se o processo é executado, se o processo tem impacto no negócio, se o processo precisa ser redesenhado, se o processo que existe precisa ser melhorado ou está errado. Então a gente faz um assessment no ambiente do cliente, primeiro para dar essa visibilidade de gaps. O que ele tem, o que ele precisa, para ele poder direcionar o que você vai gastar mais. Investimento em tecnologia, esforços em pessoas e processos, para dar um ar. Porque às vezes o cara acha que precisa comprar tudo e ele já tem uma grande parte dentro de casa, e às vezes ele vai gastar mais tempo implementando o processo, porque vai ter que colocar alguém dedicado, impactar um pouco a velocidade do negócio para aquele processo poder funcionar de forma mais compliance. Então, o primeiro passo para uma estratégia de certificação de ISO é fazer um assessment do ambiente. Né? Hoje a Cyber Pro entra, tem um serviço especializado nisso, onde a gente entra e faz uma assessment no ambiente do cliente, não é um checklist em Excel que a gente manda para o cliente para ele poder ticar, a gente marcamos entrevista com cada área responsável do ambiente, RH, departamento de segurança patrimonial, TI, SI, compliance, para a gente entender a função de cada stakeholder, entender cada processo, e aí o que mais a gente tem? E processo X, Y, Z, controle de acesso, tem? Temos. Aonde está escrito? Então, eu preciso achar. Então, ache porque a gente precisa da documentação. Aí eu vou achar, ache que a gente precisa da documentação, eu preciso de evidência. Só trabalho com evidência. Se você não tem evidência, não existe, entendeu? Se você não tem um print, uma gravação e um papel escrito impresso em PDF, para mim não é evidência. Então a gente bate muito em auditorias com isso. Então, tem o processo? Tem. Cadê? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu ver. Cara, você tem um processo, mas o processo não está escrito, não condiz com a função dele. O processo de proteção de dados. Tem aonde? Lá no procedimento do meio ambiente, que lá fala que a hora que eu for jogar um HD fora, para não poluir o meio ambiente, eu tenho que derreter ele, fazer alguma coisa. Eu falei, então, legal. O processo do meio ambiente está certo, mas precisa criar um processo aqui na área de TI, descarte de disco, descarte seguro. Então, a gente faz todo esse mapeamento. Então, a primeira estratégia é mapear o que o cliente tem, em termos de processo, em termos de tecnologia, o que precisa ser melhorado, entender o negócio do cliente, porque a ISO não é um projeto pontual. Você começa a preencher o que certificou. É um organismo vivo. A gente faz um inventário numa empresa, um assessment, faz as auditorias, a empresa consegue a certificação ISO 27001, ok. No ano que vem, ela tem que passar novamente para auditorias. Então, ela tem que manter aquele fluxo funcionando, garantir que os processos estão sendo implementados, que ao longo do tempo aquilo vai evoluir. Precisa de atualizações de processo, de tudo que está acontecendo, ferramentas se modernizam, né, que eu falei antivírus lá atrás, era antivírus didático, hoje a gente tem antivírus como base de comportamento. Então as ferramentas evoluem, temos IA hoje aí, quase todas as soluções também. Então a principal estratégia, quero tirar a certificação da ISO. Wagner, eu não quero a certificação, eu quero implementar os processos da ISO. O que eu faço primeiro? Um assessment no seu ambiente. Fazer um risk me assessment no seu ambiente para poder mapear o que você tem, o que você precisa, aonde você vai gastar mais esforços, pessoas ou tecnologias, para você poder desenhar um plano de ação. Aonde eu começo a atuar, quais são os prazos, quem são os responsáveis, a autogestão está envolvida, tem um comprometimento da empresa inteira, para que aquele processo possa ter um sucesso no final. Se a gente não tiver o comprometimento de todas as áreas envolvidas, o board envolvido, a visibilidade do investimento que vai ser gasto em tecnologia, o processo final a gente não consegue finalizar. Então, a maior dificuldade e o primeiro passo que você tem que fazer é fazer o Risk Me Assessment para poder ter essa visibilidade. Hoje a CSAB consegue apoiar as empresas que têm essa necessidade, tanto que a gente consegue fazer toda a parte de Risk Me Assessment, apresentar o relatório de gap, apoiar com nossos consultores para criar os processos, não é um template que a gente manda para você, a gente vai entender o negócio, vai criar um processo com você, com o cliente, ajudar o cliente a implementar aquele processo, né? E depois a gente consegue fazer auditorias internas para ver se aqueles processos realmente estão implementados, funcionando, até o momento da certificação. Então, a gente consegue trabalhar desde a parte do assessment até o ponto final, que é a parte de certificação. E apoiar também com a parte de GRC, que é apoiar aí a governança de TI, a manter os processos funcionando, atualizados também, a gente faz também toda essa parte. Então, a ideia de hoje era trazer essa visibilidade para quem está nos assistindo aí, da importância da ISO, as ferramentas que sustenta, as soluções que nós temos hoje na CS Pro para apoiar os clientes na necessidade, as soluções que a CSARB tem, os serviços que a CSARB tem para olhar. A gente fala a parte de CIEM ali que correlaciona todos os logs. Beleza,
a gente está correlacionando todos os logs, GDR, FireM, tudo no CIEM. Cara, mas você tem sua equipe de TI, tem braço para poder olhar todas aquelas ferramentas? Cara, temos o SOC para poder apoiar você na parte de gestão, operação 24/7, e entender aí a operação. Ah, mas minha empresa não trabalha 24/7, por que eu preciso do SOC 24/7? Aí eu costumo dizer, quando dá 6 horas da tarde que você vai embora, você desliga o servidor? Você vai lá na chave geral e desliga? Você não desliga, o servidor está ligado, seu e-mail está na cloud, está na nuvem. Quem está olhando na madrugada? Então, hoje é primordial também uma operação de segurança olhando. Então, a ideia de hoje é trazer o apoio da ambas as empresas, tanto na parte de visibilidade do processo, de tecnologia, de apoio a vocês a criarem os processos. Costumo falar sempre, não é uma planilha de Excel que a gente trabalha com, ouvindo pessoas e entendendo o processo, para a gente poder apoiar clientes com tecnologia e serviços aí também. E eu paro de falar, se vocês não pararam comigo, interromper. É justamente isso, né? Essa questão aí da ISO, né? Dela não ser apenas aí esse selo, né? Mas assim, um ativo estratégico aí dentro da empresa, né? Essa é a grande importância mesmo, é um ciclo vivo. Não adianta só ter a certificaçãozinha, que recebi o selo, pendurei na parede, ok. O ano que vem a gente faz tudo de novo. Não, não é faz tudo de novo. Você tem que manter aquele processo funcionando, evoluir aquele Isso. processo, atualizar o processo. Aí vai o envolvimento de pessoas. Definir E quem não são os só que lá, 3 meses responsáveis. antes vão começar a preparar para a gente poder tirar E a ISO, né? Mas o pior é que a gente E isso é encontra o melhor dos mundos qual que era, manter o ciclo vivo. O que a gente encontra aí 99,9 ponto alguns pontinhos para frente. 3 meses antes da ISO, pessoal, vamos certificar. Aí movimenta toda a área de TI, para projeto e reativa projeto e vamos que vamos. Passou, tirou a certificação, acabou. Só o ano que vem, gente. A gente pega muito, muito isso, né? É o retrato do Brasil muitas vezes, mas a gente insiste na cultura que é algo, um organismo vivo que precisa ser melhorado. É onde eu entro lá naquela conscientização nível hard, gente, vocês precisam manter aquilo funcionando, porque pode custar um emprego, pode custar a falência da empresa, pode custar a vida de pessoas, tipo, quando isso acontece no ramo da saúde, custa a vida de pessoas, né? Eu trago exemplos nas minhas palestras de hospitais que tiveram sistemas críticos afetados, que custou vida de pessoas, balões de oxigênio, sistema que controla oxigênio, foram danificados e pessoas tiveram vidas perdidas, alarmes de incêndio que não tocaram porque tiveram invadido. Então, a gente consegue trazer essa visibilidade. A segurança hoje não é mero compliance. Ela está em tudo verdade. que a gente faz. Está no celular que a gente usa, está no acesso ao aplicativo do banco, está na senha da empresa que a gente coloca lá no cadastro da padaria para ganhar um almoço grátis, e aquela senha vaza, né? Só um fato curioso que o Danilo estava falando da senha dele aí, português 1, 2, 3. Essa semana a gente estava num cliente, né? Aí a gente estava vendendo uma ferramenta de CTI que faz análise de Deep Dark Web, né? Aí ele falou assim: a solução de Deep Dark Web, eu falei assim, ela também é evidente. Ele falou: como assim? Quer que eu descubra o nome da sua esposa e a data de nascimento dela? Eu falei: duvido. Eu falei: então, tá aqui, ó. O nome da sua esposa, a data. Como é que você sabe? Porque a sua senha que vazou lá na Dark Web. Tava o e-mail dele e a senha dele era o começo do nome da esposa, mais uma data de aniversário. E era o nome da esposa, a data de aniversário. Então, tipo assim, você acha que a sua senha ninguém vai descobrir. E às vezes ela acaba vazando Deep Dark Web e a gente tem acesso a essa senha vendida aí em vários bancos de dados. Então, hoje a credencial conta muito sobre as pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, segurança está em tudo, né? Tem aquele comercial lá, agro é tech, agro é pop, cyber, segurança é tudo hoje. É no celular, no computador, no banco, no trabalho, na geladeira Wi-Fi, na máquina de lavar Wi-Fi, no Wi-Fi da Alexa. Hoje, segurança é tudo. Verdade. É verdade. É bem isso mesmo. E aí, para umas perguntas. Vamos ver se temos perguntas aqui para o pessoal. Vocês têm mais alguma coisa para complementar? Wagner, Dan? Não, só sim, o que o Wagner falou realmente, né, é a base. Parece que é uma coisa que a gente já sabe, que a gente já conhece sempre, mas é sempre importante estar reforçando, né? Por exemplo, a sua casa, você não deixa uma casa só com uma porta destrancada. Você tem a casa, você tem ali a porta que você tranca, muitas vezes você coloca grade, você coloca muro, cerca elétrica, ou até como a gente fazia nos anos 90, pegava a garrafa, quebrava e botava caco de vidro. Isso para quê? Nesse pensamento físico, para evitar que o cara suba o muro, entre lá, invada sua casa e leve pertences de bem. Hoje, os bens, e a gente fala de empresas, ou mesmo
a casa da pessoa, tá tudo digital. Faz quanto tempo que você não pega uma nota na mão? Você não pega um dinheiro na mão, não é verdade? Então a ISO, ela é muito sobre isso mesmo, é provar para o mundo, porque é uma certificação internacional, é provar para o mundo que você tem a cerca elétrica, que aí pode ser a parte do firewall, né, que você tem ali uma chave para trancar a sua porta, que aí a gente está falando, né, de acesso privilegiado. Quem tem essa chave para entrar dentro da casa, para entrar dentro da empresa, para abrir aquele escritório que está trancado, né, para acessar os documentos? Quem pode ter esse acesso a esses documentos? Então, assim, quando a gente fala de ISO, o ISO é você provar para todo mundo que você sabe fazer essa gestão, né? Governança, é a parte de gestão de risco também, você ter aquela margem, tipo assim, se alguém falhar nisso daqui, show, eu já estou preparado, eu tenho esse hold to, né, para conseguir ter essa remediação. Então, é nisso que tudo casa, é nisso que tudo leva. A parte do backup também, que é importante, a gente tem uma ferramenta também que chama Recovery Plus, que auxilia nessa parte do backup, de recuperação ali das informações. Então, trazendo para esse exemplo da casa, é basicamente a ISO é a prova, provar para o mundo, como a gente fala, e realmente, literalmente para o mundo, né, que você consegue fazer essa proteção, que você é uma empresa que você consegue granular os controles e ter essa visibilidade, né? Então, acho que a gente pode passar para as perguntas, senão vai estender demais. Mas Não, basicamente, é justamente isso, Davi, justamente isso. Até que o pessoal vai mandando as perguntas aí, eu teria uma pergunta. Vou começar com a minha, posso? Manda ver. Queria ter uma ideia de mais ou menos quanto tempo o pessoal costuma levar para tirar uma certificação. Essa é Tipo uma assim, pergunta. a gente até comentou, 3 meses antes começa a se preparar alguma coisa nesse sentido. É só esses 3 meses? Ou, enfim, É, tem uma média? essa é uma pergunta que mandaram aqui no chat também. Quanto tempo de demora para esse processo de certificação, né? Hoje o processo demora de acordo com o porte da empresa, as áreas envolvidas, né? A quantidade de processos e soluções. Por quê? Nós temos lá 93 controles na ISO, né? Mas algumas empresas não precisam atender os 93 controles. Então, o primeiro passo é a gente fazer a avaliação inicial para ver quais controles se adequam àquela empresa, estão compliance para aquela empresa, né? Então, hoje, um processo de certificação, a gente costuma trabalhar entre 3 a 6 meses, dependendo do porte da empresa e a necessidade da empresa. Por quê? No meio do processo, a gente identifica que a empresa precisa de uma solução de EDR. Então, quanto tempo demora para implementar uma solução de EDR? Demora, depende do porte da empresa, do investimento, se a empresa já tem budget reservado para aquilo. Por isso que eu falei que é muito importante primeiro fazer um assessment. Então, você faz um assessment, você já vai saber o que você vai ter que investir de budget em ferramenta, em processos, em tempo e consultoria, para você preparar. Então, durante o processo da ISO é muito mais prático. Cara, eu preciso de um EDR, então já vamos colocar o EDR aqui, para começar o processo da ISO, eu já tenho um EDR. Por isso que é a importância de você fazer um Risk Assessment antes. Aí eu preciso de um IAM, cara, já vamos colocar, implementar o IAM, dá trabalho, criar grupo. Cara, o IAM tá legal. Fez o assessment, entregamos isso para o cliente, com relatório de gap, nível de maturidade, tudo. O cliente já providencia as ferramentas que faltam, já começa até a trabalhar em alguns processos que é mais dificultoso, e a gente começa o processo de certificação. Então, o cliente já se preparou, já colocou as soluções para sustentar processos, já criou alguns processos. Então, quando isso acontece, é muito mais rápido. Entre 3 e 4 meses, a gente consegue reavaliar todos os processos, realizar 1 ou 2 auditorias internas e deixar pronto o cliente pronto para fazer a auditoria externa e a auditoria de certificação. Quando o cliente faz toda a construção durante o processo da ISO, aí demora um pouco mais, de 6 meses, empresas de grande porte leva até 1 ano para a gente poder criar toda a parte de processo. Ele fala, criar processo, qualquer um cria, até o ChatGPT cria o processo. Quero ver se ele está adequado ao negócio do cliente, o impacto na vida das pessoas, a cultura da empresa, como vai ser implementado aqui no dia a dia, se está sendo atendido. Essa é a parte mais complexa quando a gente fala de processos, né? Então, hoje, a média fica entre 3 e 6 meses aí para a gente poder fazer toda a parte de implementação, mas sempre Vai lembrando, depender, né, Wagner? Vai depender do que a empresa já tem, né? tem Do que o que ela precisa se precisa, adequar. qual a maturidade dela em relação a isso também, né? Isso. Para daí a gente entender.
Tem empresas que já têm uma maturidade já elevada, né? Já tem todos os processos da ISO, mas não tem a certificação. Já estou lá no CIS, no NIST, já tem todo o mapeamento. Eu quero tirar a certificação. É muito mais fácil. A gente faz uma análise de risco, cara, já tem processo, tem implementado, soluções implementado, pequenos ajustes, pequenas melhorias na documentação. Aí o processo é super rápido, 3, 4 meses, a gente consegue fazer todas as auditorias, coletar todas as evidências e a empresa tirar a certificação também. Bom, a outra pergunta que a gente tem aqui, do Rafael, solução para gerenciar políticas e processos, como data de vencimento, vocês possuem? Depende muito ali de qual que é os processos que você quer fazer, mas nós temos sim. Na verdade, a gente tem várias ferramentas, né, que podem estar te auxiliando. Então, pode entrar em contato, a gente vai entrar em contato com você depois, e a gente pode mostrar ali a gama, né, de ferramentas que a gente tem que vai fazer o gerenciamento de políticas. E tanta parte de processo mesmo, gestão de projetos, né, você poder fazer tanto esse vencimento, criar ali também o Scrum, vamos dizer, a metodologia, o prazo, o início, o começo, fazer toda essa gestão do processo, e nós possuímos ferramentas assim que podem estar entregando nessa visibilidade para você. A Manage, então, a gama extensa, né, ali de ferramentas. Temos soluções de ITSM também que ajudam nisso, como o Service Desk Plus, né, que tem gestão de projetos. Dentro do Endpoint Center você consegue fazer alguns gerenciamentos também na parte de inventário, a parte de licenças também, não só de processos, né, de políticas. E tem ferramentas de políticas de firewall, né? A gente tem uma ferramenta específica para isso, que é o Firewall Analyzer, entre outras. Dá para a gente marcar um bate-papo e mostrar o portfólio ali das ferramentas que vão te auxiliar a fazer esse gerenciamento granular ali, tanto das partes de políticas, tem a parte de Active Director também, que o AD Manager faz, né, esse gerenciamento de políticas das GPOs dentro do Active Director. Então, entre em contato com a gente vai entrar em contato com você também, apresentando essas ferramentas que a gente tem para fazer esse gerenciamento de políticas, para você gerenciar os processos, ter uma visibilidade, né, dentro de toda a parte, não só parte de gerenciamento ali, mas também a parte de automação, né, aplicação e visibilidade dessas políticas e desses processos como um todo. Seria mais a gente entra em contato, a gente agenda um bate-papo, Rafael, para tentar entender mais qual que é o foco, né? Para a gente conseguir entender melhor qual ferramenta pode estar auxiliando da melhor forma, tá? A outra pergunta aqui do Bruno: qual o custo da certificação, galera? Eu acho que esse entra no depende também. Depende também. Depende muito do processo, né? A certificação em si, ela tem um custo do órgão certificador, que a gente tem um custo oficial do processo de auditoria externa e certificação. Isso vai de acordo com o porte da empresa e o esforço que a auditoria vai ter para poder fazer toda a análise de compliance de todo o processo, né? E aí envolve o custo também de preparação para isso, né? Que é toda a parte de consultoria, de assessment, então vai muito do porte da empresa, da quantidade de departamentos, de processos envolvidos, se a empresa vai precisar atender todos os requisitos ou não, ou parte dele, depende muito da primeira análise de levantamento de assessment da empresa, né? Por isso que ele sempre fala, antes de gastar, de investir em tecnologia e sair comprando toda aquela listinha que a gente mandou para vocês, façam um risk assessment antes, para ter ideia do esforço de investimento, quanto vai ser gasto de tempo de pessoas, de processo, de impacto, de negócio, de cultura, para vocês se prepararem para isso, não ir não fazendo aí, acordou belo dia de manhã, vamos tirar a certificação e pronto, acabou, não. Vamos planejar para você poder ter um tempo. Então, o custo vai muito do esforço que vai ser necessário investir aí, tanto em tecnologia, para você poder tirar a certificação. O tamanho da empresa também, né, Wagner? Tipo, tamanho da empresa também. Eu não sei se a questão, talvez, entrando em custo, vamos supor, tirando o custo da implementação das soluções, do assessment e essa questão, para mim tirar a certificação, para mim ter o selo, isso tem um custo? Tipo, por exemplo, vou tirar. Você sabe se tem uma ideia de valor, isso também vai depender do tamanho da empresa, Depende também do tamanho da empresa, né? Que eu costumo falar, não é um rim, tá? A gente não precisa pagar um rim para ter um certificado ISO 27001. Hoje o custo final da empresa certificadora,
hoje está acessível a empresas de pequeno, médio e grande porte, tá? Varia entre 10 e 20 mil reais, dependendo do porte da empresa, a parte final da empresa certificadora, tá? Então, hoje, muitas empresas, quase todas, conseguem ter um investimento, separar um budget para poder ter a certificação. Muitas pessoas falam assim, cara, é muito dinheiro, é muita coisa envolvida para poder ter a certificação. Hoje, o processo da certificadora lá, o processo final, o auditor final que vem, audita e te dá a certificação não é tão caro. O mais caro é você estar compliance com todo o processo, é ter as soluções, é parar o seu time, é fazer conscientização, parar uma hora da linha de produção para dar treinamento. Esse é o maior investimento da empresa. Não é tanto o O processo custo da final lá certificação em da si, do selo, certificação. né? Sim, sim. Não, Então, se a perfeito. empresa se planejar isso, não quero te dar toque de caixa. Daqui 3 meses eu quero a certificação. Aí você vai investir muito dinheiro, muita pessoa, muito processo para tentar correr e talvez nem consiga, porque você precisa ter um tempo de compliance para poder você provar realmente que aquele processo existe, né? Agora, se você começa a se programar, esse ano nós vamos tirar a certificação, e começa com investimento, com pessoas, com processo, aquele custo reduz muito, você vai fazer um processo saudável e a chance de sucesso é gigantesca no final. Perfeito. Outra pergunta aqui do Rodrigo. Uma empresa que opta por não ter mais ambiente físico on-premise, utiliza Microsoft 365. Isso facilita o processo de implantação e manter a ISO? Como a gente falou, né? As soluções sustentam muitos processos daí. Se você migra para a cloud lá, e na cloud você tem várias ferramentas, tipo, aí ele migrou lá para a parte da Microsoft. Lá você vai ter o DLP da Microsoft, você tem o CIEM da Microsoft, você tem um IAM da Microsoft. Você comprar todo o pool de licença de soluções da Microsoft, você facilita porque você vai ter um único lugar que você tem tudo para gerenciar. Então facilita. Mas não te exime de ter todos os processos implementados na sua empresa, de controle de acesso, do cara do RH, qual que é o processo que o cara do RH faz da contratação, liberação de acesso, privilegiamento. Não é solução. Processos é grande parte da ISO, é processos. As soluções são só para sustentar. Então, você está na cloud ou você está on-premise, o grau de dificuldade é o mesmo. O que vai pesar mesmo no dia a dia é o processo. A Às vezes solução o sustenta o custo e processo. infraestrutura, às vezes o custo e infraestrutura também que vai influenciar, né? Porque às vezes muitas empresas hoje estão migrando para cloud, para ambientes totalmente cloud, justamente por questão de infraestrutura, backup e essas Sim, outras. sim. Mas facilitar não facilita, reduz custos. O profissional que você tem, o seu profissional hoje, você está a fazer essa migração para a nuvem ou você já está na nuvem? Os profissionais que você tem são profissionais que entendem de segurança cloud, né? Ou você tem um time de infra que está mais preparado para lidar também com a parte, com a infra tradicional, como a gente fala, né? Que é a parte Castelo e Fosso, onde tudo fica dentro da empresa, você trabalha com uma VPN ou está tudo na nuvem e você tem profissionais que já estão habituados em fazer essa proteção na nuvem, né? Tem a parte das ferramentas de segurança na nuvem, a Cloudflare que a gente trabalha aqui internamente tem muito dessa parte, você vai ter que ter um UAF, tá habituado com o UAF, então um profissional que entenda também da parte de UAF, o profissional que consiga fazer essa segurança, às vezes um túnel de segurança, entre outras, para também estar em compliance com a ISO, né? É importante também pontuar isso. Você tem essa estrutura na cloud, tá completa? Você tem profissionais que entendem essa parte de segurança na cloud, arquitetura cloud, então isso também conta bastante para você conseguir alcançar com mais facilidade a certificação, porque se você hoje está no on-premise, quer ir para a nuvem e quer tirar a certificação junto, você tem que ter também esse ônus de preciso também ver quais são os softwares, né, as soluções do mercado para essa segurança cloud. Aí que a gente entra, por exemplo, como eu disse, com a Cloudflare. Você vai ter um túnel de segurança ali para fazer esses acessos. Você tem um WAF de mercado e um profissional que sabe trabalhar com esse WAF, porque o firewall lá, o nosso um Fortinet da vida, estou usando um fabricante de exemplo, mas um ForceGate lá é físico, beleza, eu tenho um cara que mexe bem com isso daqui, né? Então, para conseguir ter esse controle, essa visibilidade, perfeito. Mas aí você migrou, você está no processo de migração, você já está lá. Porque se você já está lá, você tem um cara que sabe como trabalha com um AF, um cara que sabe trabalhar com um túnel de segurança de rede, como fazer a segurança do cara que está lá na casa dele, acessando
essas minhas informações pelo 365 também, isso conta ali para a parte do processo de implantação da ISO, né? Podemos dizer assim, que é você ter um profissional pronto para garantir esses processos baseado na estrutura e na arquitetura que a empresa adotou. Então, se é um processo de transição, você está em um, está indo para o outro, isso vai ser um pouco mais custoso, vamos dizer assim. Se você já está na nuvem e você já tem os braços, né, os profissionais que sabem fazer essa segurança, você já tem essas soluções que fazem essa segurança na cloud, pode ser que tenha o mesmo trabalho assim, para tirar a certificação, né? Mas aí o custo, o ônus é menor. Né? Acho que falei certo, É, Wagner? Certíssimo. isso aí. Concordo. Mas para certificação, temos que cumprir todos os requisitos? Como eu falei, a gente tem lá 93 controles hoje na versão mais nova, de acordo com o ramo de atividade, o porte da empresa, a necessidade, alguns requisitos não são obrigatórios, então a gente precisa fazer primeiro uma avaliação para ver quais controles estão compliance. Então, nem sempre precisa atender todos os requisitos. Você precisa inicialmente fazer uma análise para ver quais requisitos são necessários dentro do ramo de negócio da sua empresa. Beleza. Qual a melhor abordagem? Essa pergunta é bem interessante. Qual a melhor abordagem para convencer a alta gestão quando esta também está imersa na cultura organizacional? Costumo falar que a alta gestão, depois o Danilo pode complementar aí, elas olham poucas coisas. Primeira coisa que elas olham, cores, vermelho, azul e amarelo, gráficos. Segunda coisa, perdas financeiras. Então, sempre quando você for tentar convencer ou levar uma informação para a autogestão, não adianta levar informação técnica, não adianta falar que a barriga me dói, que aquilo vai dar problema, que aquele outro. Leve informações que trazem impacto para a autogestão. Qual que é? Gráficos financeiros. Cara, por que Mas que a acho que ISO eles levam. por que que a ISO é importante? Porque a gente está perdendo o negócio para o nosso concorrente que tem a ISO. Por que que a ISO é importante? Porque os fornecedores não querem a gente como fornecedor porque a gente não está compliance com a ISO. Qual que é a perda do negócio? Qual é o impacto no negócio? Ah, eu tenho uma operação, mas essa operação não é certificada ISO, meu concorrente cobra mais caro e ele está ganhando meus clientes, por quê? Porque eu não sou certificado ISO. Então, quando você leva isso para a autogestão, o impacto financeiro, nível de segurança, tivemos um ataque, qual foi o prejuízo desse ataque? Horas da empresa parada, perdas financeiras gigantes. Se você tivesse os processos básicos da ISO, não precisa nem a certificação, os processos básicos da ISO implementada, você não teria aquele ataque de ransom, você não teria um impacto no vazamento de dados. Então, é assim que a gente convence a alta gestão. No meu ponto de vista, sempre deu certo, é levar o impacto financeiro, o impacto da organização. A gente pega muita empresa aí de família, né? Passou do avô para o bisavô, empresa de 20, 30, 50, 100 anos. Aí a gente vai conversar com o board lá na ponta, assim, então, aí conta um pouco da história da sua empresa, o cara conta do vô, do bisavô, quadro na parede. Falei, então, você está preparado para pegar todo esse legado e enfiar no limbo, né? Jogar no saco. Por quê? Porque você não segue processo, não tem segurança, um ataque hacker aqui invade, uma multa da LGPD fecha a sua empresa, entendeu? Uma criptografia de ransom aí, o resgate da sua empresa, o budget da sua empresa não vai conseguir pagar. Você está preparado, então, para pegar esse legado da sua família e destruir ele na sua vez? Ou você quer manter ele, passar para o seu filho, para o seu neto? Então, vamos investir em segurança. Então, o jeito mais fácil de convencer o board é trazer para ele o impacto financeiro, o impacto do negócio e a importância de ter a ISO como um diferencial de mercado. Se o Danilo concorda comigo, você, Ed? Eu acho que essa questão do assessment também é importante, porque assim, Wagner, ali vai trazer uma visibilidade para ele do que é, e essa questão de custo a gente tem, digo assim, vamos mostrar por último, né? Porque assim, eu digo custo porque geralmente esse pessoal eles enxergam tudo que vem para a TI como custo e não como investimento. Então, você está vindo me pedir mais dinheiro, você está vindo me pedir para gastar, né, digamos assim, e mais coisas que para ele não consegue ver. Então, acho que até se vocês precisarem de auxílio, vou colocar aí a bola para o Wagner, se vocês precisarem de auxílio, entre em contato com a gente depois e marca se vocês precisarem de auxílio para montar uma apresentação, colocar informações, e de hoje eu não sei quais são as vantagens de implementar, ou quais são os problemas que a empresa pode ter se eu não implementar a ISO 27001.
Então, a gente vai auxiliar vocês aí a também trazer isso para vocês poderem apresentar para a gestão com um pouco mais de propriedade, digamos assim, né? E trazendo esses insights que o Wagner passou aqui para vocês hoje. Só complementando, antes de liberar a palavra do D2, eu falo pra caramba, o que a gente falou é bem importante. Hoje a gente é muito procurada para isso. Como é que eu convenço a autogestão? O que eu apresento para ele? O que eu posso usar de argumento? Quando a gente fala do Risk Assessment, que a gente falou bastante aqui, a gente consegue fazer uma análise do ambiente para vocês, em termos de investimento, maturidade de segurança, o que precisa gerar. Então, a gente vai gerar um relatório técnico, que é um relatório onde a sua equipe vai trabalhar para poder criar processos, elevar o nível de maturidade de segurança, e a gente leva um relatório também executivo. Nesse relatório executivo, a gente não vai mostrar, que nem tipo board lá, os pontos técnicos, mas sim os pontos importantes e impactantes do negócio do cliente, perdas financeiras, nível de competitividade da sua empresa. A gente vai trazer uma análise de benchmark de empresas do mesmo ramo, do mesmo setor, que tem certificação, que não tem certificação, aonde quer atingir. Então, a gente consegue trazer essa visibilidade para a autogestão, não só de perdas financeiras, mas aonde ela pode chegar com o investimento, né? Que nem a Edi falou assim, muitos, no passado era 100%, hoje ainda existe, mas é bem menor, que tudo que a gente investe, segurança é investimento, não é custo, não é investimento, né? Então, a gente consegue demonstrar para a autogestão que não que é investimento, que tem um ROI, tem um retorno sobre aquele investimento. A gente consegue, porque o mais difícil em segurança e TI é você mensurar o ROI para a parte do board, né? A autogestão. E com o relatório do Risk 67, com a nossa apresentação, a gente consegue levar isso para a autogestão. O impacto financeiro, o benchmark de mercado de empresas do mesmo setor, o retorno do ROI daquele investimento, retorno ROI em termos de investimento, maturidade, competitividade de mercado, a gente consegue trazer isso. Então, se você tem esse problema, tem a necessidade de uma ISO, tem um gestor de TI e que quer levar isso para o board, a gente pode apoiar vocês, tanto na parte do Risk Assessment, na parte de apresentação, de apontar para você quais são os pontos, perdas financeiras, ganhos financeiros, benchmark, e te ajudar nesses processos também. Fala aí, D2, senão a gente fica a tarde toda aí, senão eu não paro Não, de falar. é completamente isso, pessoal. O que que é uma ISO? A ISO é uma certificação, mas gera custo? Não, ela gera lucro. A ISO ela vem para quê? Para mostrar o quão preparada é a sua empresa. Então, assim, quando você vai falar com a alta gestão, independente do que você trabalha, do segmento, né? Você tem que fazer o quê? Explicar para o cara, qual que é o nosso ramo? Vamos pegar um exemplo assim, nós fabricamos carros. Então, como que você entra hoje ali? O que que dá lucro para a empresa? Construir carro? Não só isso, né? Mas ter essa capacidade de colocar um selo em tudo. A ISO, ela não é a parte que agrega valor só, não é só, tá, ok, ali o cara é uma empresa, não. Ele vai agregar valor, né, na mercadoria final, na entrega final. Por quê? Porque você sabe que é uma empresa ali que as informações não vão vazar, né? Que segue um processo, tem uma qualidade maior, então é sobre qualidade e é sobre retorno financeiro. Então, é muito importante isso hoje no mundo que a gente vive, como, por exemplo, o Wagner estava falando da parte de famílias que têm legados, né? É normal, existem várias empresas, mas hoje a gente trabalha também com sociedade. Então, assim, levar para a autodireção esses números e o impacto financeiro hoje e as perdas financeiras também que ambos estão tendo por conta de não ter esse compliance em dia, por conta de não conseguir provar o quão a empresa é organizada na parte de segurança, gera a questão do ROI, do retorno sobre o investimento, né? Então, essa parte, eu concordo totalmente com o que você falou, e quando você vai olhar para a autogestão, é muito importante levar isso de modernismo. O mundo agora é outro, né? Antigamente a gente assistia filme em VHS, a gente ouvia música na fita. Não, hoje em dia a gente tem tudo digital. E assim como está tudo dentro de um dispositivo, a empresa inteira está ali à deriva. E ter esse selo de certificação, mostrar que você é um profissional que conseguiu colocar ali a ISO e ter uma empresa, né, o logo da empresa, e lá no fundo ter esse símbolo da ISO, isso agrega valor para caramba, isso aumenta a venda, né? Isso aí pro cliente final, vamos dizer assim,
pode não parecer tão importante, o cara que está comprando o carro, mas a revendedora do carro, todo o ciclo que segue ali, né, toda a cadeia de negócio, isso pesa bastante, isso é muito importante. Então, o gráfico financeiro, vamos dizer assim, é o que mais impacta, porque a ISO ela não só evita perda, como ela garante ganhos também, né? Vamos passar para a próxima pergunta. Eu quero que eu Só- falo bastante também, gente. Todo mundo fala muito aqui. Mas queria complementar o que você falou. Eu acho que entra essa questão também da marca, tá? Porque geralmente essas empresas elas têm uma marca consolidada por muitos anos. Então, se chegar para a alta gestão e perguntar, vocês querem, por exemplo, ter a marca de vocês, vazamento, marca X, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? A gente teve já vários exemplos de empresas que tiveram notícias de que vazou não sei quantos mil dados da empresa tal. Então, você tem uma marca aí que acaba sendo divulgada, mas de forma negativa, né? Então, assim, se você não quer isso para a empresa, não é um ponto, às vezes, que dá para mencionar, talvez não focar, mas é um ponto de atenção também que dá para incluir aí para o pessoal. Próxima pergunta, teremos acesso à gravação. Pessoal, essa gravação aqui vai para o nosso canal do YouTube, vocês podem estar acessando ele lá depois, tá? Então, vai ter acesso à gravação. Escopo interfere no valor? Tipo, vou certificar apenas um processo de backup. Isso. Só dar mais um gancho na pergunta que passou. Hoje, uma ISO que é mais conhecido no mercado, que agrega maior valor. Você pergunta para todo mundo conhece a ISO, porque a ISO é uma gama de controles, né, que atende a diversas áreas hoje, segurança, indústria. A ISO mais famosa que nos anos 90, todo mundo ficou conhecendo, né, tipo, se a gente começar com esses exemplos aqui, o D2, a gente vai entregar a idade aqui até o fim do webinar. Mas qual que é a ISO mais famosa? A ISO 9001. Vocês sabem o que é a ISO 9001? ISO da qualidade. Teve uma época que tudo que você ia comprar, você dava uma olhadinha para ver se tinha ISO 9001. Cara, se tem a ISO 9001, tem qualidade, eu vou comprar. Então, por isso que as normas existem, para certificar que aquele produto, que aquela empresa segue os padrões rigorosos internacionais de qualidade. Então, a ISO 9001 é de qualidade. A 27001, gestão de segurança, temos de compliance, de auditoria, de vazamento de dados, gestão de risco. Tem a lista de ISO, a minha lista aqui para acabar de completar minha ISO, as minhas certificações ISO ainda tem um monte pendente, porque cada dia aparece uma mais interessante, que dá uma puxada, tem bastante. Então a ISO mais famosa é da qualidade. Ela mostra o valor do produto. É como a 27001, para as empresas mostrarem o valor em termos de competitividade, segurança e confiabilidade. Então, você me lembrou de um outro tópico também, o Wagner, muito importante. Pessoal, a gente vê muitas pessoas, uma dúvida muito grande que aparece, e aí isso sempre levanta medo, vamos dizer assim, é a parte de custos, né? Que a gente está falando aqui, a gente vê quanto que custa, como que eu levo para a gestão, quando vai levar para a gestão, a gente fala sobre valores. Dá para economizar dinheiro com a ISO? Sim. Por quê? Porque quando você entra numa empresa, isso aqui muita gente já pegou. Você entra na empresa e tem vários softwares ali, vários sistemas, tudo, né? Hardware, a gente está falando de firewall, coisa antiga, legado, etc, etc, que geram custos para a empresa. Então, às vezes, você tem 3 soluções que fazem a mesma coisa. Você tem, sei lá, um XDR, uma ferramenta que faz DLP, e você tem mais o outro faz a mesma coisa. Então, a gente falando das soluções da Managing Engine, que são cadeias que cumprem tudo aquilo que você tem demanda, ou com granularidade. Então, como que a ISO pode te ajudar também a economizar dinheiro ali ao longo prazo? Quando você vai entrar no processo de ISO, igual o Wagner bem explicou para a gente, né, a gente vai ver a questão das soluções, tem a listinha ali. Muitas empresas, principalmente empresas grandes, que tinham um sistema anterior, entrou outra pessoa, colocou outro sistema e outra entrou depois. Quando você faz esse aparado todo, essa revisão para certificar de ISO, você consegue também enxergar essas lacunas de economia, ou seja, existem soluções dentro do seu parque hoje que você pode descontinuar e agregar tudo numa só, né? Então, esse é um ponto também de importância da ISO que você pode avaliar
na hora de fazer a certificação. É validar ali as soluções que você já tem e soluções que fazem coisas repetidas dentro do seu parque, né? Então isso gera também uma economia. Isso às vezes, muitas vezes, pode pagar todo o processo de implementação da ISO ou boa parte do processo de implementação da ISO. Às vezes você A tem gente até teve um cliente em relação a isso, né? Assim, não da ISO necessariamente, mas a implementação de uma ferramenta, né? Então, isso. implementou o Endpoint Central ali, ele retirou 3 ferramentas. Ele tinha uma para acesso remoto, uma para atualização de patch e outra para MDM. Implementou o Endpoint Central, tirou tudo numa única solução, reduziu o custo, que em vez de ele pagar 3 soluções, ele estava pagando uma só. Reduziu o trabalho em relação à renovação, porque ficou tudo unificado numa única renovação. Reduziu aquele outro ponto que o Danilo falou antes também, dessa questão de você estar gerenciando 3 ferramentas ao invés de uma só. Outra funcionalidade que o Endpoint Central trouxe para ele foi a parte de gestão de energia. E aí ele fazia o desligamento automático das máquinas à noite. Como era uma universidade e tinha muitos laboratórios, eles conseguiram fazer uma economia significativa. Eles praticamente pagaram, vão conseguir pagar a ferramenta com que eles vão estar economizando de energia. Porque, assim, foi uma economia mensal muito grande. Então, tem pontos aí. Outra coisa, a parte de gerenciamento de licença, né? Que a ferramenta faz. Vocês, às vezes, têm licenciamento de ferramenta que você está pagando para a equipe toda, e quando vê só uma pessoa está usando, ou 2 pessoas estão usando, ou a pessoa usou uma vez no ano. Então, você pagar um licenciamento de uma solução cara para uma pessoa que está utilizando apenas uma vez no ano, também você consegue fazer essa análise e também buscar redução de custos. Então, acho que entra aí naquilo que o Wagner falou, de vocês precisarem de ajuda, a gente tem essa possibilidade de trazer para vocês o ROI, trazer o retorno de investimento. O Endpoint Central mesmo, a gente tem uma tabela que você consegue ver ali, ó, quanto tempo para formatação de máquina, por exemplo, quanto tempo um técnico e quanto que é a hora do técnico para ele conseguir fazer a formatação. Para quanto tempo você reduz isso com a ferramenta? Quanto de lucro você vai estar ganhando em relação a isso? Ah, e se for para 100 máquinas, se for para 50, quanto o parque tem 1.000 máquinas? Então, tudo isso a gente consegue auxiliar vocês também a ajudar a provar valor aí e o investimento. Como eu costumo falar, o objetivo do cliente é tirar a certificação. O nosso objetivo junto ao cliente é apoiar o cliente, mostrar para ele o que ele precisa, o que não precisa. A parte de redução de custos foi muito bem colocada pelo Danilo. A gente consegue sim ajudar muito o cliente a reduzir custos. Então, quando a gente faz o primeiro assessment, a gente já consegue verificar lá se o cara tem ferramentas que ele pode unificar em uma só, pagar um único licenciamento, reduzindo aí até 70% de investimento, em termos de pessoas também para gerenciar menos ferramentas, e a gente consegue não só apoiar você no resultado final, que é a certificação, mas é criar realmente um processo robusto de segurança, com soluções, com redução de custo. Então, a gente consegue trazer esse retorno de investimento para vocês, uma visibilidade, né? Aí, respondendo a pergunta que a Edi falou, que a gente acabou voltando no tema e acabou esquecendo, uma pergunta bem interessante, se a gente pode certificar somente um processo de backup. A gente falou muito de certificação da empresa para ISO 27001, mas é muito importante lembrar que a certificação ISO 27001 não precisa ser para a empresa inteira. Eu posso certificar um departamento, eu posso certificar uma área específica, um processo específico, né? Então a gente pode certificar por processo. Aí a questão é o custo implica na quantidade de aonde vai ser certificado, se vai ser a empresa inteira, se vai ser um processo, implica também. Mas o que eu costumo dizer que as pessoas procuram a gente, cara, eu quero certificar só minha área aqui de helpdesk. O resto da empresa eu não quero certificar. Eu falei, tá bom, vamos fazer o check aqui, o que a sua área de helpdesk tá. Quando a gente começa a fazer o check do quais controles da ISO aquela área de helpdesk vai atender, automaticamente ela faz referência ao processo da empresa. Porque a pessoa não entra dentro do helpdesk quando a pessoa é um novo funcionário. Ela entra na empresa e depois ela vai trabalhar no departamento de helpdesk. Então, acaba sendo mais trabalhoso, muitas vezes, eu certificar apenas uma área do que a empresa inteira. Porque às vezes você vai pagar o custo de certificar uma área quase igual ao custo de certificar uma empresa.
Então tem que ser muito bem avaliado esse processo antes. Por que eu quero certificar só o processo de backup? Porque eu tenho vários terceiros que eu presto serviço de backup. Faz sentido para o negócio? Ok, faz sentido para o negócio. Vamos fazer o processo de certificação. Por que você quer certificar só o backup? Porque eu acho que é só mais barato e a coisa mais importante para mim é o backup. Não, às vezes acaba saindo o mesmo custo de você certificar toda a empresa. E aí, na parte de retorno, o retorno é muito maior se você tiver uma empresa certificada do que apenas uma área. Então, tem que ser muito avaliado isso. Olhar pela visão que só uma área o custo vai ser bem menor, como eu posso dizer, usar a palavra, tem que se analisar. Nem sempre, não é porque uma área só vai ser o custo menor. Às vezes acaba até sendo mais caro que certificar uma empresa inteira pela quantidade de processos e nível de dificuldade que vai envolver. Talvez o que vai diminuiria seria a questão de implementação de soluções em outras áreas, né? Sim. Em termos de investimento em soluções, talvez vai dar, mas em termos de na processo vai certificação em envolver. si, não. Sim. Perfeito. Até já tem soluções, tipo, que eu dei o exemplo, soluções de backup. Eu não preciso de IAM para certificar uma solução de backup, não precisa. Mas lá na ISO, eu tenho um processo de controle de acesso, que eu preciso de um IAM para sustentar meu controle de acesso, para dar acesso para o cara que vai fazer o backup. Por isso que eu falo que, às vezes, a certificar Uma uma coisa área a puxa cada a outra, é um empresa. efeito cascata, né? Para me certificar os processos de backup, quem é que tem acesso ao backup? No processo de acesso de credenciamento. Qual a ferramenta que sustenta a minha gestão de acesso? O IAM. Então, quero sustentar o processo de backup, eu vou ter que colocar o IAM na empresa, criar um processo, implementar o processo, para me justificar que aquele técnico tem acesso privilegiado na parte de backup. Por isso que eu falo que é muito, bem complexo fazer essa análise de um pedaço para a empresa inteira. Muitos clientes que procuram a gente para certificar uma área, um departamento, uma coisa, acabam optando por certificar a empresa inteira pelo nível de dificuldade e pelo investimento. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, nós irmos para o encerramento, né? A gente já passou um pouquinho da hora também. Aqui a gente tem alguns nossos clientes hoje aqui, tanto a CS Pro quanto a CS Cyber, né? Algumas ferramentas que eles têm, serviços que eles trabalham com a gente aqui. E, para finalizar, eu queria passar para vocês aqui uma surpresa, digamos assim, para quem ficou até o final. Então, vocês que estão aí e têm interesse ou gostariam de fazer um assessment gratuito, a gente está disponibilizando aqui o QR Code, vocês podem ler o QR Code e preencher o formulário, e aí a gente vai estar entrando em contato com vocês para a gente fazer o assessment de forma gratuita aí para a empresa de vocês, tá? Então, vocês que têm a ideia e têm a necessidade ou interesse em retirar a certificação ISO 27001, esse é o momento, gente. Aproveitem, façam o cadastro de vocês aí nossa equipe, aí o Wagner, vamos estar entrando em contato com vocês depois para esse assessment e ver quanto que é a maturidade aí da empresa de vocês em relação a essa certificação, né, Wagner? Isso. Esse assessment que a gente está disponibilizando para vocês de forma gratuita, vamos te dar uma visão inicial do nível de maturidade que vocês têm hoje, para vocês terem uma ideia se vocês estão no nível elevado, mediano ou muito baixo, para que vocês possam aí planejar um processo de certificação para ISO 27001. Aí com essa visão, vocês podem também solicitar o Risk Me Assessment, que é um serviço ao qual a gente vai analisar processo por processo, área por área, solução por solução, para te dar uma visão realmente do investimento no detalhe, tanto de pessoas, processos e tecnologia. Mas esse acesso gratuito que a gente está disponibilizando para vocês, já vão dar uma visibilidade aí grande para vocês de qual o nível de maturidade que vocês estão aí em termos de controle, soluções e tecnologia. Então, se inscrevam, preenchem, a gente vai entrar em contato com vocês, vai enviar esse acesso para vocês preencherem, para a gente dar essa visibilidade para vocês e apoiar vocês aí nos desafios da ISO e também em outros frameworks de mercado. A gente falou bastante de ISO, mas a gente atua também em todos os frameworks do mercado, como SysControl, os 3 níveis, NIST também, e LGPD e toda a parte de governança também, tá? E só um outro ponto também aqui, pessoal, vocês que estão participando, nós temos um processo interno aqui, né, na CS Pro. Danilo, a gente quer conhecer uma ferramenta, a gente quer ver uma ferramenta de IAM, a gente quer conhecer esse PAN que você falou, a gente quer conhecer esse CIEM, o que é esse Endpoint Central. Pessoal, a gente faz demonstração da ferramenta na prática, vocês podem agendar com a gente abre a ferramenta,
mostra todos os módulos da ferramenta para vocês. Se vocês gostarem, Danilo, a gente quer fazer uma POC 20, 30 dias na prática, testar com o apoio do seu time aí. Podem entrar em contato, a gente instala a ferramenta junto com vocês, coloca num ambiente de teste internamente para vocês e o time de vocês testarem a ferramenta, as funcionalidades, né, ali durante 20, 30 dias, sem problema nenhum, sem burocracia, para você conhecer a ferramenta e ver se ela agrega ali dentro do cliente de você. Então, quem tiver interesse, a gente está à disposição, mas agradeço a participação do Wagner, do Dan, de todos vocês aqui, e a gente fica à disposição, e até a próxima.